manualzinho novo, tava faltando uma Rua do Momo, então procurei este aqui, parece bacana, a capa é diferente, então vamos ver o que tem. E, novamente, muito obrigado pelos 500 inscritos, sou muito grato a vocês, sem vocês nada disso seria possível, então só bora! Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje nosso garoto dos exércitos da dominação tá de volta. Nosso querido Roman de já era que tá treinando os guri repeteco, pra dominar o mundo. E é a primeira vez que eu vejo um cara que assim, ele quer dominar o mundo e ele realmente tá tentando, né? O menino, no mínimo, é sonhador. Interessante! As novas partes vão estar marcadas aí na descrição. Eu espero que eu tenha... Vamos ver. Isso, né? Principalmente eu também fiz isso numa Rua recente, foi no vídeo antes desse. Mais enrolação. Vamos dar. Há muito tempo atrás, tinha um famoso ferreiro que vivia por ali. Ele era dono da própria loja e vendia os equipamentos que eram todos feitos à mão. E um dia ele teve sorte de Caralho, começar a manopla vender tudo que bonita, ele produzia espinhão no aqui reino nessa de parte. Cairo. Em meio a uma guerra interminável, aquela foi a chance perfeita para ele subir os próprios status. E com o fim de tudo isso, esse mesmo ferreiro recebeu essas terras. E o pai do jovem mestre Roman, que é o protagonista dessa história. A gente vê que é um velhinho contando essa história pro garoto sentado. E o bigodudo logo atrás se pergunta por que o garoto tá prestando tanta atenção em algo que... Não é só um moço comprido, dá o elástico, caralho, esse bigode tem tudo. Todo mundo já sabe. Porém, a gente volta algumas horas atrás. O rapaz pergunta se ele é o filho mais velho da família Dimitri. Se eles estão no reino de Cairo, no continente de Salamandre. E se o mundo Murim realmente não existe. O bigodudo diz que sim, enquanto pensa que esse rapaz... Porque claramente, se é um reino Salamandre, não é coisa de Murim. E depois, se esse cara tá falando de Murim, é reencarnado nesse reino medieval. Ok. Sempre foi esquisito, mas hoje ele realmente tá maluco. Talvez ele tenha usado umas dessas drogas esquisitas que estão populares entre os ricos hoje em dia. Nisso, o bigodudo fala que a senhorita da família Lawrence tá vindo visitar a família deles. Mas enquanto fala isso, o bigodudo pensa que o garoto vem desperdiçando a vida dele nos últimos 25 anos. E é por isso que é conhecido como lixo de Dimitri. O cara tenta explicar sobre a importância e os valores da garota. Porém, o Dimitri interrompe e diz que tem coisa mais importante. Ele pede para que traga para ele a pessoa mais velha dessa terra, que é alguém muito mais importante do que essa tal senhorita. Até porque ele tem que aprender a como viver nesse atual mundo. O bigodudo fica com interessante. Faz sentido. Cara de 25 anos tá falando. Não necessariamente isso é verdade, porque burrice também é acumulada em velhos, tal como esperteza também pode ser acumulada. Então, uma pessoa pode acumular qualquer coisa, todo mundo é um pote. Se jogares muito lixo nela, ela vai acumular. Se colocares, colocares conhecimento nela, ela vai aprender. Então, é um pote. Se tu colocares o importante lá, essa pessoa vai descobrir e vai decorar. Se colocares coisas que não fazem sentido nenhum, como terra plana, signo tem sentido, essas paradas, aí o pote vai ficar cheio de mentira. Sim, mas como um servo, tudo que ele pode fazer é obedecer. É aí que a gente volta pro presente. E o senhorzinho diz que é tudo o que sabe. Pô, mas coitado, não faz nem sentido. Porra, o YouTube não quer pausar, não, que de graça. Agora, voltando a falar o que eu queria. Coitado, a pessoa volta do Morim, mal respeitado, deve ser uma pessoa mal fodona do Morim, volta e tenta falar com careca. Porra, careca! Mas o senhor só responde que foi uma honra falar com o garoto. Agora, ele sabe que todo mundo o conhece como Roman Dimitri. Porém, o verdadeiro nome dele é Baek John-hyuk. Fala aí, cara foda. Do mundo Murim que viveu uma vida de guerras e conquistou tudo o que queria para morrer em paz no final. Porém, por alguma estranha razão, ele acordou nesse corpo. Ele não sabe se isso é o desejo dos céus ou uma punição por não aceitar a ascensão. De repente, eles escutam um barulho do lado de fora. Ascensão? E alguém grita por algum bastardo. Um garoto toma um chute na cara enquanto todo mundo observa. Ele tá cercado por bandidos em frente a uma pequena loja. E sangrando, ele não consegue responder nada. Enquanto os caras só falam que ele é um bastardo sujo. E continuam golpeando ele sem dó. O servo do Dimitri vai se aproximando pra dar uma olhada. Porém, logo toma um susto. Ele conhece muito bem aquela tatuagem de presas vermelhas. Que tatu feia! Ao lado dele, alguém pergunta o que é aquilo. É o Dimitri que fala pra ele responder logo. O servo explica que são os presas de sangue. É um grupo de certa forma conhecido não só no território Dimitri como nos outros próximos. E pelo visto o garoto no chão deve estar devendo alguma coisa pra eles. O servo tenta falar pro Dimitri não se envolver nisso porque só vai dar problema. Porém, será mesmo? Ou já foi do lado dele. E manda todos os caras pararem com isso. Ele se aproxima enquanto desesperado o servo fala pra ele não fazer nada. Porém, o Dimitri vai caminhando calmamente. O careca parece reconhecer e pergunta o que o Roman Dimitri tá fazendo ali. E na hora ri na cara dele.
avisando que é melhor ele ficar distante e não achar que tem alguma moral por ser da nobreza. Todos dizem que é melhor ele não se colocar no meio Meu disso. Deus, de cabelo feio da desgraça, olha isto. Isso porque não é da conta dele. E o servo continua falando que eles não vão ganhar nada se colocando contra Eu tô os presos perto no de meio sangue. da calvície. Porém, o Dimitri só chama pelo Hansi. Ele não sabe as regras desse lugar, então ele quer uma Seria um tope calvo? explicação. Quem foi que quebrou as regras desse reinado e quem deveria receber a punição? O Hansi fica em silêncio por um segundo. E engole seco com medo do que dizer. Ele fala que se o garoto realmente tá em dívidas e não pagou, ele é o culpado. Porém, os presos de sangue não têm a permissão pra punir alguém assim. E o pior é que eles desrespeitaram o filho mais velho da família Dimitri. E isso por si só é um crime que deveria ser pago com a vida. E de acordo com as regras desse lugar, não seria estranho que eles recebessem essa punição. Os bandidos só ficam olhando, enquanto Hansi se pergunta se não deveria ter falado isso. Nessa hora, o Dimitri pergunta se eles escutaram a explicação. Aí a foizada forte Ele aqui. pega um graveto no chão e avisa. Ele, como filho mais velho da família Dimitri, vai ter que punir todos. Ah, é verdade, quero fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo que está assistindo pode responder essa pergunta. Eu coloquei essa vibe mais travadona aqui, que antes estava a 30 FPS, agora está a 24 FPS. Pelo que eu sei, é o melhor, mas queria saber a tua opinião. Tu curtiste essa vibe mais travada assim, que fica mais natural, na minha opinião? Ou preferes aquela vibe 60 FPS, que fica mais fluido, que não nota essa parada aqui que acontece com a mão? Ela parece mais travada? Quero saber a tua opinião. O careca tem Que no normal, se for olhar para a tua mão assim, ficar fazendo assim, vais ver que deixa rastro, tal como no vídeo. Esse é o normal. Mas se for 60 FPS, não deixa esse rastro com a mão, por exemplo. explicar que ele é um cara da nobreza e não sabe como o mundo funciona. Fala pra ele dar uma olhada no ombro e ver a tatuagem. Porque se ele continuar agindo assim, todo mundo ali vai ficar numa situação complicada. O Pô, Dimitri coitado desse cara. Na moralzinha. Ele treinou pra continuar feio. Que desgraça é essa? Nem o Shape salvou o cara. O Shape não fala. Esse foi o Shape mudo. O Shape não fala por si só. continuar agindo assim, todo Coitado. mundo ali vai ficar numa situação complicada. O Dimitri só diz que isso prova o que ele queria saber. E o careca confiante só quer saber do que ele tá falando. O garoto explica que, pelo visto, eles são um bando de lixo, já que falam assim sobre o dono dessa terra. E avança dizendo que ele não tá nem aí pra reputação que eles têm nesse lugar. Os caras tomam um susto porque não esperava que o moleque realmente ia atacar assim. Porém, ele agora vai ter que defender a alma dos presos de sangue. E manda um corte no pescoço do Dimitri. Porém, ele logo sente algo esquisito. O Dimitri tinha fincado aquele galho. Qual que? Na hora ele Galho? já puxa e se direciona pros outros dois. Porém, eles só o chamam de bastardo e dizem que vão se vingar do chefe. O Hansi fala pro mestre tomar cuidado. Até porque Agora os caras já estão muito mais fodeu, bem não armados tem nem do que como ele. voltar atrás. Porém, ele facilmente desvia do ataque. Dá uma bicuda na canela e um soco na cara dele. O servo tá confuso, não tinha ideia que esse moleque brigava assim. Pra ele Porque tem uma parada. É o que eu falei no outro vídeo, no vídeo passado, que é, se souberes usar a tua força, é muito melhor do que ter uma força gigantesca. Porque não adianta ter 40%. Vamos quantificar para ser mais fácil de explicar. Tu tens 40 de força, mas só consegues usar 20. Outra pessoa tem 30 de força, mas consegue usar a sua força ao máximo. Então a outra pessoa vai ganhar. Mesmo que a outra pessoa seja mais forte, essa pessoa vai ganhar por saber usar a força. É diferente. nem faz sentido que aquele seja o Mestre Roman. A primeira coisa que o Beck viu quando abre os E outra olhos... coisa que também se aplica, que eu também falei no outro vídeo, que é a pessoa que tem mais medo geralmente perde a batalha. Que esses aí estão todos cagados. Uma carta de adeus no chão e drogas espalhadas. O reino de Cairo, que sempre tá em guerra, teve que escolher um representante de cada uma de suas de casas Vasco. para servir ao reinado nas guerras. E Roman foi escolhido para ser o representante do exército da sua família. Porém, ele preferiu tirar a própria vida. O Baek pensa que tem uma vida patética. Herdeiro, nasceu com tudo, tudo branquelo e depois, por amor de Deus, não quer ser herdeiro. Agora é essa. A pessoa nasce com tudo, num mundo fácil, tranquilo, e depois, não, herdeiro não, herdeiro é tranquilo, herdeiro não gosto não. Independente Por do que amor ele de Deus. viver. Mas o atual dono desse corpo é o líder da seita do demônio celestial. Tem tudo e não quer agora nada. Ele vai viver da forma que ele quiser. E rapaz, com graveta ele pintou o chão da cidade inteira. Infelizmente, esse garoto eu vou ter que tacar uns pretinhos nele, porque não dá não, né? O menino é cruel. Atrás dele, alguém o chama de monstro. E um dos últimos presas de sangue tá fugindo. Porém, o Dimitri só pega Vai ele pelo relatar nada cabelo. não. Taca ele no chão, dizendo que a lei tem que ser obedecida. E avisa que o Será último vai mesmo? sair vivo como um aviso do que acontece quando se desobedece à lei. Ele chama Caralho, por todo mundo da interessante. cidade e diz que o nome dele é Roman Dimitri. E que se alguém não gostou da punição que ele entregou pra essas pessoas, é só ir procurar por ele a qualquer momento.
Baek Jeon-hyuk. Faltou tudo, momento, mas ok. No pináculo do mundo. Eu também sou burro, também esqueço as incomparável. coisas às vezes. Centenas de milhares de artistas marciais foram derrotados pra ele e Todo mundo tá massacrados. morto? E quando Caralho. o sangue dos O cara é inimigos forte. dele foram Era. no rio, todos reconheceram que a seita do demônio celestial controlava o mundo Murim. Porém agora, nesse momento, ele tem que se esforçar tanto, só pra acabar com os ratos de rua. Ele chama É o corpo, né? Não tá habituado. Eu falei. Por mais que tu saibas usar a tua força, a força desse corpo medíocre, ainda é um corpo medíocre. pelo Hansi e fala pra ele avisar os guardas sobre tudo que aconteceu e pra alguém limpar Medíocre não é ruim, medíocre é médio, ok? Tá avisado só. esse lugar. O servo só responde quem não que sabe. vai fazer isso agora. E com isso sai correndo. O Dimitri só observa o quão fraco e inútil é esse corpo que ele tá. Ele vai ter que acelerar Inútil e não é, conseguir deu pro informações gasto. sobre como se fortalecer. É aí que o garoto nas costas se levanta e agradece por ele ter salvado a vida dele. O Dimitri então se lembra que esse era o rapaz que tava apanhando, mas avisa que o que ele fez não tinha intenção alguma de o ajudar. Os presos de sangue quebraram a lei e foram punidos, e é isso. Agora ele vai ter que explicar a situação se quiser manter a língua. O coitado foi agradecer e tomou uma ameaça, porém ele diz que vai explicar. Os parentes dele pegaram dinheiro emprestado dos presos de sangue para completar a compra de uma terra e começar a plantação. Eles facilmente conseguiriam pagar o valor que pegaram vendendo o que plantaram. Porém, os malditos presos de sangue, eles foram até a terra e destruíram toda a plantação para que eles não pudessem pagar a dívida. Aí é E só complicado. depois ele descobriu que eles fizeram isso para conseguir chantagear a família e arrancar a irmã mais nova. O garoto grita que o mundo não é justo, Caralho. porque mesmo que ele... Pô, com esse dado na cara, perceber agora que o mundo não é justo, tá complicado. eles não tivessem muito, nunca fizeram mal a ninguém. E a única coisa que ele implora é para que o Dimitri salve a Só irmã agora dele. que entendeu? Porém, o Baek só observa os olhos do garoto. Aquele olhar o lembrava do demônio louco que era um dos 4 reis superiores. E que foi uma pessoa que ele também conheceu em um lugar acabado como esse. Ele então pergunta qual é o nome do garoto, que responde que é Kevin. Com isso, o Roman se retira e avisa que Kevin! Pera, não vai entender a referência então não fazer nada. vai dar uma olhada e tomar conta de tudo isso. O garoto só grita agradecendo, enquanto Dimitri tem a sensação que vai manter uma longa relação com esse garoto. A cena muda para uma carruagem se aproximando. Alguém dentro avisa a senhorita Flora que eles estão chegando na casa dos Dimitri. A loira suspira dizendo que entendeu. Pelo visto, ela vai ter que conhecer o tal do Roman Dimitri. Um mês atrás. Alguém grita num castelo o porquê tem um casamento arranjado com a família Dimitri. O pai só tenta Realiza antigamente, né? Não tem jeito. Tu quer um terreno? Casa. Tu quer evitar guerra? Casa. É assim sempre foi. lembrar ela que as terras deles estão muito ruins por causa da guerra ultimamente. Porém, a Flora Se falta dinheiro, casa. tá confusa, se perguntando se o casamento foi determinado dessa forma. E o pior de tudo é que Se falta filha, faz. Não faz, não, que eu tô meio chato. é com os Dimitris. Uma família que tem um monte de velho minerador e um bando de ferreiro. Ela tenta Brabo. explicar algo, porém o pai interrompe. E avisa que tudo que ele pode fazer é pedir desculpas por ser tão patético. De volta no presente, o cara da carruagem avisa que eles chegaram. A Flora esperava que o Tem um terreno próspero, que tem comércio e tem uma grande quantidade de produção. Porra, o que é mais? casamento ao menos fosse Tu é rainha, tu vai ser rainha, tu nem precisa de fazer mais nada. Tu não vai ter contato com ninguém. No máximo, quando as pessoas chegarem para saber alguma coisa, vai ser com o rei, não com a rainha. Então, por que tá tão estressada? com o segundo filho que parecia ter um futuro brilhante. Mas até isso foi arruinado. Isso porque o próprio Dimitri implorou para que ela se casasse com ele pro pai. Ela sabe muito bem a fama que esse cara tem por só querer viver na luxúria e prazer. E E tá errado? Tá errado? agora ela não entende por que colocaram tanto perfume nele. Andando pelos corredores, ela pensa que por mais que o pai precise, Eu entendi, pô. Ela tava todo ensanguentado, então, pra tirar o cheiro do sangue, precisa de um cheirinho, né? ela não vai aceitar isso. E ela precisa deixar isso claro. Ok. Na hora ela se vira pro Dimitri e fala que quer que ele esqueça sobre esse casamento. Reluzente, ele fala que realmente é uma ótima ideia. Aí a coitada fica confusa. Ele Mudou de explica corpo? que ele pensou Ele mudou a alma, o corpo é o mesmo. melhor sobre esse casamento e é idiotice uma pessoa incrível como ela se casar com o idiota dos Dimitri. A Flora tá toda sem entender e se pergunta se ele tá sério. Ele fala Ah, entendi o plot que vai acontecer agora. Caralho, eu odeio esse plot, por amor de Deus, Maruá, não. Porque tem o plot clássico que, quando uma pessoa volta para o Mourinho, é uma pessoa desgraçada, maldita, todo mundo odeia ele, mas agora vai mudar tudo, vai mudar o reino, vai mudar a parada, vai mudar XYZ e vai fazer tudo legal, vai fazer tudo bacana e ela vai falar, meu Deus, como eu tô arrependida, por favor, namora
fala comigo. Essas paradas só chata. Fala que é algo muito importante e vai falar com o pai agora. Porém, ela manda ele parar e ele pergunta o que foi. Ela fala que ficou sabendo que esse casamento só ia acontecer porque ele pediu pro pai. Porém, Tem a Zé Gasolina. Essa é Zé Reinozinho, já que gosta de um reino bom. agora ele tá querendo cancelar sem nenhuma hesitação, então ela tá confusa. O Dimitri só pergunta se ela quer casar, que responde que não. Ele fala que se esse é o caso, eles não precisam mais causar problema um pro outro, ele Não, é vai Maria Gasolina, é isso que eu confundi o nome. Foi mal, porque eu não sei porque foi Zé. resolver isso. E ela não precisa se preocupar porque ele assume toda a responsabilidade. Como ele já é chamado de o idiota dos Dimitri, ele não se importa em ser chamado de o divorciado também. Ela não consegue sentido. entender o porquê ele Ok, já tá na bosta, mas um peido não faz diferença. parece tão decidido. E se aquela pessoa na frente dela realmente é o idiota que todo mundo fala. A porta então se fecha. E lá dentro ela consegue escutar uma discussão. Alguém grita que negócio é esse de cancelar esse casamento. Porém, o Dimitri fala, o pai só tá avisando, até porque ele já informou a garota. O pai diz que ele é um estúpido. Todo mundo chama de o idiota dos Dimitri e o que ele tentou fazer foi conseguir uma boa relação pro garoto. Era a única coisa que ele precisava fazer, já que isso garantiria um status de nobreza pra família deles. Tudo que ele precisava fazer é se casar com uma garota bonita que ele mesmo implorou. O Dimitri Pô, mas nobreza de uma família que tá mais pobre que a tua? Caralho. Esse já aí, plebeu, subiu de rank. só pede desculpas. Porém, o pai Já que eles não têm o rank de nobreza, então eles são abaixo disso. Seriam comerciantes, já que na era medieval a única classe que consegue subir e descer com a flutuação seria os comerciantes, já que eles conseguem fortalecer com o poder do dinheiro, mesmo que eles não tenham classe de nobres, eles ainda têm muita relevância no mundo medieval, que parece onde se passa este marroá. pega algo na mesa, taca na cabeça dele e pergunta se ele acha que desculpas vão consertar Caralho, eu nunca pensei que aquela história fosse importar na minha vida, mas tá importante. isso. Ele estava planejando fazer algo sobre ele ser enviado para o campo de batalha pelos próximos 6 meses. Porém, agora isso vai ser inevitável e pergunta se ele tem algo a dizer. O Dimitri só diz que Tá não tem nada sangrando. a falar. O pai diz que ouviu falar que ele se meteu com os presas de sangue e até os puniu, porém ele não acredita nisso. Ele deveria Justo. saber que esse grupo nem ele mesmo consegue ir contra, então ele agora vai ser responsável Pô, mas esse pai aí tá complicado. Ela parece ter um shapeão por causa do corpo, o tronco forte, mas o braço é mó fininho. pelos próprios problemas. Ele vai ter que resolver isso e o pai não vai ajudar em nada. A Jambareiras dá Observando o um garoto shape sem falar nada, falso, mas dá um shape. O pai só tá esperando ele se ajoelhar e começar a chorar. Entre Porém, aspas, o né? Dimitri só responde que entendeu. Aparência. Ele vai lidar com isso tudo por conta própria. Confuso, o pai se levanta e pergunta do que ele tá falando. Porém, o Dimitri só fala que o problema foi criado pelas ações dele, então ele vai resolver isso. E só vai Ok. voltar quando tudo Meu isso Deus, que estiver arte feia. consertado. Com isso, Pô, ele isso aqui tá sacanagem. Pô, o cara não consegue usar uma arte decente. Olha isto. Parece que, sei lá, tá borrado. então ele vai Usou resolver blur do isso. Photoshop. E só vai voltar Olha isto. Olha isto. quando tudo isso tiver consertado. Com isso, ele fecha a porta. Como é que tem e gente que começa gostou a disto? limpar o rosto. Alguém Porque eu vi que esse manhwa tá todo mundo curtindo, tá com quase 500 visualizações, vou deixar meu like. O manhwa em si tá bom, parece que tá interessante. Bom é forte, mas tá interessante. Aldo pergunta se ele tá ficando maluco. Ele vê que é a Flora e questiona o que ela ainda tá fazendo ali. Ela tenta avisar que ele tá indo contra os presas de sangue que não tem medo nem dos nobres. Se eles acharem que ele virou um problema, provavelmente vai ser morto. Ela avisa que é melhor ele voltar pro pai e implorar por perdão e desistir disso. Porém, o Dimitri só quer saber o porquê ele faria algo assim. Ela diz que já explicou Realmente é uma pessoa simpática, preocupa-se. a razão. Porém, o Dimitri só interrompe ela. E diz que, pelo visto, a garota realmente não sabe o lugar dela. A gente Porra, vê algumas coitada. horas antes. O Hansi estava enchendo Dimitri de perfume para tentar disfarçar o cheiro de sangue. E ele queria tirar eu aquela falei. por ser apertada demais. Porém, o empregado explicou que aquela era a única forma de mostrar respeito. Mas o Dimitri estava pensando nesse negócio de casamento. Ele ainda Se bem que ele não perderia nada com um cheiro de sangue. Por acaso até acharia mais crível do que ele fez. tá começando a se adaptar nesse mundo e isso só complicaria a compreensão dele. O servo diz que eles têm que ir lá embaixo resolver isso. E o Dimitri pensa que como a garota nunca fez nada contra ele não tem razão pra desrespeitar ela. Por isso que ele vai acabar com isso, ofendendo ela o mínimo possível. Porém, agora ele percebeu que essa garota nunca planejou mostrar nenhum respeito com ele. Isso faz com que ele também não tenha razão alguma. Ele então só fala que ela parece ser muito arrogante na visão dele.
Porém, é ridículo ela querer mostrar alguma preocupação quando não considerou nenhuma circunstância ao tentar quebrar esse casamento. Porém, quando ele falou pro pai que assumiria toda a responsabilidade, aí sim ela ficou ansiosa. E diz que ela tá querendo aparentar ser uma boa pessoa depois de ter colocado ele nessa situação. Mas ela tem que entender que em nenhum momento teve alguma interferência com a decisão dele. Eles agora vão em caminhos diferentes e cada um vai cuidar da sua própria vida. Ele falou pro pai que assumiria toda a responsabilidade para evitar que as pessoas pensassem que isso foi consequência do fim dessa relação. E também porque ele não queria ter mais nenhum envolvimento com ela. E essa foi a primeira e última vez que eles vão se ver. Na noite daquele mesmo dia. Louco! Alguém disse pra pessoa parar de beber. Pelo menos, então, pelo que eu entendi, não vai ter o plot que eu pensei. Ok. Mãe do Dimitri. O pai dele fala que infelizmente usou violência com o Roman de novo. Tudo isso porque depois de virarem nobres, ele nunca mais quis que o filho passasse por aquela situação. A Liana... Mas há pouco falou que eu ia ganhar o cargo de nobre com isso. Mas agora não é? Rapaz, eu não tô entendendo isso. Diz que tá tudo bem e os filhos dele cresceram saudáveis. O pai diz que entende, ele só não sabe por que o garoto é assim, sendo que foi o único que passou por tempos difíceis com ele. E de certa forma, ele não sabe como cuidar do Roman. A arrogância vem, irmão. Ela não era maduro na hora que ganhou o poder, a arrogância veio. Se acontece isso com um adulto, imagina com uma criança. Liana fala que tá tudo bem eles terem errado em algumas coisas como pais. Mas mesmo assim, tudo bem não. Ainda são vai corrigir isso, tu tem corrigir os comportamentos errados do garoto. E ela sabe que o Romero que ela conheceu vai ajudar o filho a voltar pro caminho correto. Ele pergunta se ela tá falando do problema com os presas de sangue. Ela fala que sim e que tem certeza que ele falou aquilo no calor do momento. Porém, mas não falou, porque esse filho aí não é o que tu conheces. Ele é um pouco impulsivo, então talvez fosse melhor falar com o Capitão Jonathan pra ajudar o menino. Ele então conversa com o servo e chama esse tal Capitão Jonathan. No dia seguinte de manhã, o Roman tá andando esse pela cidade, gordinho e o aqui tá tentando parar ele, avisando que ele deveria ser o mais cuidadoso Hanses. porque os presos de sangue vão tentar se vingar de ontem. Porém, o Roman só pergunta quando ele acha que esses caras se tornaram tão poderosos. O Hanse diz que não tem ideia. O Roman explica que na guerra a fama é o que gera o medo. E por eles serem cruéis, esse tal medo aumentou a eficiência deles em completarem as missões. Foi o que eu falei. Quem tem medo tem o cutinho trancado. Então fica mais fácil bater, porque bater concentrando no motivo é complicado. O Hanse pergunta se ele tá querendo dizer que eles não são perigosos ou que são fracos. O Roman diz que eles são tão fracos quanto a quantidade de medo que eles conseguem pôr nele. A cena então muda. Ok, o cara tá aplicando o que eu falei numa rua. Interessante. No restaurante. E alguém entrega um banquete que eles pediram. O Hanse tá todo feliz, falando que aquilo parece uma delícia. Porém, o Roman se levanta nessa hora e fala que vai sair, mas é pro cara ficar ali. Avisando que ele vai continuar a investigação, porém seria muito perigoso pra ele o acompanhar. O Hanse se levanta desesperado e diz que não pode permitir algo assim. Mesmo que ele se coloque em perigo. Eu vou ser demitido, eu vou ser enforcado se eu fizesse essa parada, irmão. Por favor, não te envolva nas paradas. Eu quero viver, irmão. Eu quero viver. Eu estou sendo contratado pra proteger. Se eu te envolver com paradas erradas, eu vou ficar pior ainda. Ele tem que se manter ao lado do mestre. O garoto fica em silêncio por um segundo. Eu traduzi, já que eu não consigo explicar isso muito bem. E pergunta pro Hanse se ele realmente é um dos homens dele. Ele responde que sim, ele sempre vai seguir o jovem mestre. Ele então fala que vai se retirar porque não pode perder alguém tão valioso de forma tão idiota. E avisa que logo ele tá de volta. Pô, és uma pessoa bacana. Eu vou te promover. Agora deixar de ser Hanse, vai chamar de Bigodon, porque tem um bigodão bacana. O cara do Hanse fica lá sem saber o que dizer. Mas de certa forma tá emocionado pelo rapaz ter falado isso pra ele. Porém sai correndo dizendo que não tá na hora de pensar nessas coisas. Ele precisa avisar as pessoas sobre isso. O Roman já percebeu nos últimos dias que os presos de sangue não são tão fortes assim. É só que por eles operarem em diversos grupos pequenos, é difícil de eliminar toda a organização. O problema é que eles não vão... Vai chamar a atenção de todos? E ele não consegue os localizar. Mas se esse é o caso, ele só precisa fazer com que eles venham até ele. Foi por isso que ele caminhou pela cidade de propósito com Hanse. Além disso, hoje é treino dos Cavaleiros de Mito, então as ruas não estão muito vigiadas. Isso quer dizer que se de alguma forma eles planejam se vingar, essa é a chance perfeita. Nessa hora, os caras nas costas chamam pelo Roman de Mito. Cara, é gênio. E um deles já pula avisando Meu Deus, que o cara foi na organização. ele pagaria o preço por ter se envolvido com os presas de sangue. Porém, uma outra pessoa chama pelo um capitão. Um cara de cabelo ruivo se vira. É o Hanse vindo correndo chamando pelo Jonathan. Ele vai até o certo esse é o Jonathan. Ele tá tão desesperado. Se embolando nas palavras e cansado, ele tenta explicar sobre o que tá acontecendo com o Dimitri. E fala pro Jonathan que ele tem que ir agora e encontrar o garoto porque ele tá em perigo.
Porém, facilmente o Roman desviou do primeiro É, ataque o Bigodão e deu tá uma errado. cotovelada na barriga. Fez o cara soltar a adaga apertando o punho dele e pegou ela no meio do ar com a outra mão. Antes que o cara conseguisse foi reagir, já def. tinha tomado uma. Tudo tinha sido rápido demais e o cara recuou sem nem saber o que aconteceu. Na hora, os amigos viram o corpo caindo no chão e também ficaram confusos. Esse tal Dimitri era bem diferente do cara que todo mundo ouviu falar. Porém, o Roman só perguntou o que eles estavam fazendo. Ele queria que todo mundo viesse logo. De volta com os soldados, o Hans estava tentando explicar a situação com os presas de sangue. Os Também constipado soldados hoje, foi ficaram mal. se olhando e falaram que não fazia sentido nenhum esse negócio do Dimitri tá acabando com os presas de sangue. O Hans tentou explicar que era verdade, que o garoto agora foi contra todos eles. E que era muito perigoso eles ficarem parados Esse cara é ali. estiloso. Nisso, o Jonathan se lembra que o Romero falou sobre tudo isso e que também pediu ajuda. Ele só queria saber porque o Dimitri, que não sabe nem segurar uma espada, estava se envolvendo nessas coisas. Mas chamou todo mundo e falou para eles pegarem as armas, avisando que eles não poderiam deixar ninguém tocar no jovem mestre. Porém, ele ia ficar morrendo de raiva se o garoto realmente tivesse arrumado problema com os presas de sangue. É, Porém, os pobres problema presas de foi sangue mais já eles que ganharam. tava tudo no chão e atacaram Dimitri falando que ele era um bastardo. Porém, ele facilmente se agachou de um ataque e deu uma leve agulhada na barriga de mais um. Um outro careca Meu Deus, aproveitou de cara pra vir pelo feio, lado. que isso? Porém, o Dimitri só se esquivou e acertou uma bigoda. Eu não tô entendendo, é mais fácil desenhar personagem feio? O que ela tá fazendo? Ela tá desenhando personagem feio de propósito? Ela tá tentando desenhar personagem bonito, mas erra? O que esse autor tá querendo? na barriga. O trouxa caiu no chão e o Dimitri perguntou se só É que eu não sinto ódio com uma pessoa assim, eu sinto pena, coitado. tinha eles três. O Que eu cara ia identifico, pelo amor de Deus, também não sou nada de dom de beleza. falar que ele não ia se sair bem depois de matar os dois. Porém, o Roman só deu risada e perguntou se ele não sabia que iam morrer três. Fez um carinho na coxa dele, falando que era bom ele respondeu o que ele perguntasse. E questionou quem era o líder deles. A cena muda para uma outra parte da cidade. Naquele mesmo bar de antes onde eles estavam. De repente, todo mundo toma um susto. O Roman tinha voltado. O careca do balcão se virou para dar as boas-vindas. Ele chamou pelo jovem mestre que todo Tá com fez um sangue. oizinho. O cara ficou se perguntando por que o Roman tava tão esquisito hoje e por que ele tava ali. Mas decidiu ignorar e questionou o que ele ia querer para beber. O Roman falou que queria uma lágrima do alvorecer. O cara Oh, nome explicou que bonito. eles não vendiam esse negócio ali e perguntou se ele queria alguma outra coisa. O Dimitri só falou para trazer o mais forte que eles tivessem então, porque ele tinha algo para fazer na manhã. Um pouco antes, o cara falou que tudo era no Orvalho do Alvorecer. Era no bar no meio da cidade que eles pegavam todas as missões. Tudo que eles precisavam fazer era passar o código especial. O Roman perguntou qual código era esse. Foi aí que o cara passou o código que o Dimitri tinha acabado de falar. E nessa hora, todo mundo ficou em silêncio. O cara do balcão chamou pelo pessoal do bar. E no momento que Já ele tomou. ia dar a ordem de ataque, já tinha tomado uma na cara. Eles tomaram um susto que o rapaz ia fazer isso no meio de todo mundo. E se levantaram falando pra matar ele. Cara, esse cara tirou a espada do cu, que não tinha espada nenhuma aí Que nessa o rapaz ia cena. fazer isso no meio de todo mundo. De repente o cara pega uma espada do nada, tá aí uma espada. E se levantaram falando pra matar ele. Enquanto o pessoal da cidade corria Deixa de a dentro pessoa do bar pra chamar voando. os guarda. Porém, foi Complicados. um tapa na nuca de um e um apertão no pescoço dos outros. Um monte de gente tava no chão e os caras se perguntavam o que aconteceu. O tal Dimitri, idiota da família, tinha derrubado 3 pessoas sem eles nem ver nada. O ponto mais forte do mundo Murim é que a pessoa consegue se fortalecer com técnicas de respiração. Em pouco tempo, o Bayek conseguiu melhorar o corpo do Dimitri. Obviamente que ele estava longe de ser quem ele era antes. Ah, E mas os aí é caras óbvio, se né? jogam na A obra ia acabar aqui já. direção falando que eles vão vencer nos números. Só que pro Roman, esses caras já não representavam ameaça alguma. Um pouco depois, o cara do bar começa a se levantar querendo entender o que aconteceu. O Roman fala que ele Tudo se já levantou acabou. na hora certa, ele tava prestes a terminar tudo. O gordinho pergunta o porquê ele tá atacando a loja deles. O Dimitri fala Ué, foi tu que acabou, atacou primeiro, não foi? que ele é um idiota, até porque ele sabe que foi ele que mandou os caras o atacar. Porém, tem algumas coisas que ele tá muito curioso pra saber. Então, eles vão ter que conversar um pouquinho. Um tempo depois, o Jonathan chega no lugar e se pergunta se isso ali foi realmente algo que o jovem mestre fez. Nessa hora, um soldado aparece no segundo andar e avisa o Jonathan que, pelo visto, o jovem mestre foi lá nos Lawrence. O Jonathan fica confuso, se perguntando o porquê. O soldado avisa que, pelo visto, a base dos presas de sangue é lá. Uma hora antes, o Dimitri falou que ia ser melhor se ele contasse tudo logo. Nesse ritmo, ia faltar dedos antes dele falar a verdade. O Caralho, cara avisou que ele não tinha torturando nada pra já? contar pro garoto. Ele ia ser morto, mas os presas de sangue iriam se vingar dele. O Roman então sorri e diz que agora sim ele tá gostando da atitude.
As pessoas que resistem ao máximo pra contar a verdade é o tipo que ele mais gosta de fazer contar. O velho diz que é um Meu desperdício, Deus. fala pra ele matar logo. Porém, Roman responde que isso Já é o que perdeu eles estão 2 aí pra dedos. descobrir. Ele então diz que tá na hora de resolver. Ele vai ter que testar se o cara realmente nunca conta nada. Não, família ele pega não. uma foto do cara com um garoto ao lado e pergunta o que aconteceria Aí é se, complicado. por acaso, ele encontrasse o garoto da foto e matasse ele. O careca fala que aquele não é o filho dele, então tanto faz. Porém, Ah, não Roman é diz não. que ele mente mal, porque Imagina. o maldito é a cara do pai. Na hora, o cara xinga ele e pergunta como o nobre tem coragem de usar a família como ameaça. Porém, Roman diz que aprendeu que o pessoal da presa de sangue sacrifica até a própria vida pela vingança. E que isso Mas família é diferente. acontece porque o próprio grupo normalmente faz a pessoa se corromper usando alguém da família. Eles utilizam de chantagem. e ameaças para fazer com que outras pessoas também sejam corrompidas. E Faz ele também sentido. acredita que a forma mais fácil de obrigar alguém a fazer o que você quer é só usar a família deles. O cara do bar diz que nada muda mesmo que ele saiba a verdade. Os presas de Será sangue iriam mesmo? acabar com ele. O Roman fala que ele tem que ser mais cuidadoso quando decide aonde apostar o dinheiro. Ele tava falando sério quando avisou que ia matar o filho. E esse era um juramento que ele faria no nome dele. Mas antes de mandar os soldados caçarem o garoto, ele ia dar só mais uma chance pro cara contar a verdade. Agora Mãe, ela tá lançando blefe ao mesmo tempo que não tá. Porque, quer dizer, vou mandar os soldados não vão fazer isso porque ele tem a pior reputação possível. Ele já obedeceu ao pai dele, não a ele. Segunda coisa que tá acontecendo aqui é, ao mesmo tempo não é tão blefe assim, já que ele pode ir lá à procura da pessoa e matar ele mesmo. ele ia ter que escolher entre apostar no Presas de Sangue e ver o filho sofrer ou apostar no Jimmy Caralho, o vídeo tem 6 horas. e deixar ele Caralho. pelas caras. Mas a escolha era dele. A cena muda pra uma casa no meio de um beco. Alguém pergunta se isso realmente é verdade. O cara diz que sim, toda a divisão do meio da cidade foi morta pelo Roman sozinho. E se os cavaleiros se juntarem, eles realmente vão estar em perigo. O Wolverine de 90 anos diz que não imaginava que esse Parece. maldito ia ter essa coragem. Pô, parece muito o cabelinho. Que não faz sentido a divisão inteira ser morta por um cara que foi recusado pela academia de esgrima. O cara Pô, mas vamos ser sinceros, aqui, voltando pra imagem. Wolverine de 90 anos diz que não imaginava que esse maldito ia ter Essa barba é sempre a mesma. É sempre a mesma barba todo personagem. O pai do Prota tem essa mesma barba, só que tá completinho aqui. O outro aqui, que é o guarda-chefe, acho, ele tem a barba aqui, mas termina aqui. É só o bigode que complementa com o cavanhaque. É só isso. Todo mundo tem o mesmo formato de barba. Não tem nenhum aqui que faz como eu, que é feia. coragem. Só que não faz sentido a divisão inteira ser morta por um cara que foi recusado pela academia de esgrima. O cara pergunta onde o Roman tá e o cara diz que ele acabou de sair da região dos Dimitri. Ele pergunta se o moleque tá sozinho e ele confirma. O cara fala que é bom, que pelo visto ele vai atacar esse lugar inteiro sozinho. E avisa pra juntar todo mundo do grupo. O objetivo era matar Que coisa boa! Se juntar todo mundo. Se bem que não faz sentido isso acontecer, porque vamos pensar aqui, ele não tá acreditando que ele fez isso tudo sozinho. Mesmo que ele não esteja acreditando que ele fez tudo sozinho, ele sabe o que aconteceu. Então, ele vai prevenir e chamar todo mundo para conseguir sobreviver. Faz sentido, ok. Eu ia procurar uma incongruência, mas tá certo. o Roman antes que eles tivessem que lutar contra os cavaleiros Dimitri. Depois disso, eles esticariam o corpo do garoto na cidade para que todos soubessem o que acontece quando você vai contra os presas de sangue. E assim, a infâmia deles iria ser revivida. A cena muda para um outro castelo. Alguém pergunta o que a família Barco tá fazendo. É uma reunião com os velhos Não. A pessoa não tem o nome Barco, por amor de Deus. Eles comentam sobre essa tal família ter pegado muito de Pô, nem em Portugal as pessoas têm o nome Barco. Lá na Coreia, quer dizer, na coisa medieval vão procurar o nome Barco. Eles procuram nomes europeus, encontram Barco. Nome bonito, vai ser o nome de uma família. A pessoa nem sabe o que significa Barco. dinheiro, o que Coisa significa que ridícula. devem estar se preparando para uma guerra. E que se esse era o caso, eles teriam que juntar as forças dele antes que esses caras se fortalecessem. Não é o Logan pai da fala que, pelo visto, filha lá? então, a guerra vai ser inevitável e ele nunca esperava que algo assim acontecesse. Um de óculos fala que, pelo visto, o governo central também tá apoiando os barcos. O velho de terno vermelho bate na mesa e diz que eles não podem perder território, já que os Lawrence só vivem por solo fértil. O outro tenta falar que os documentos provam que eles têm dívidas no passado, porém o cara diz que isso é mentira. Alguém interrompe a discussão e fala pra eles ficarem quietos. O loiro avisa que eles não podem ceder o território ou perderiam o resto para todas as outras famílias. Já que os barcos querem ir em contra, eles terão que resistir o máximo que puderem. E era por isso que eles tinham arranjado um casamento com os Dimitris. Os caras sorriem, falando que realmente os Dimitris têm muito dinheiro, sem contar que as armas deles são muito boas.
Não importa quanto dinheiro que os barcos peguem emprestado, eles nunca vão ter mais dinheiro que alguém como os Dimitri. O pai de Ok, então pelo que eu sei, já que o Dimitri consegue a sua grande quantidade de dinheiro graças ao comércio e à produção de paradas. Não sei o que essas paradas significa. Ah, não, é ferreiros, então deve ser armaduras e espadas. Ou alguma coisa do género. Então, eles faz sentido eles serem fortes, porque eles têm umas armas mais poderosas que devem guardar essas para vender para o próprio povo. Faz sentido. Eles têm força falou pra filha se e casar dinheiro. com mais de idiota, já que com certeza ele não recusaria ela. O outro lado fala que tudo isso é pela família, então ele não pode se culpar como um pai, já que foi a melhor escolha pra todo mundo. Alguém do lado de fora... Como pai devia se culpar, mas pelo reino, aí não sei. Visto tá só escutando. Obviamente que é a Flora, que agora não tem ideia como vai passar a notícia pro pai. Ela não tem ideia da cara que vai fazer quando o pai descobrir que ela não aceitou se casar. Porém, pra ela também não é certo que a vida inteira dela seja vendida pra um cara como aquele. O problema é que isso não só é o plano do pai dela, como também o futuro da família. Mas tanto faz, ela vai falar a verdade. Quando ela tava decidida a explicar que não ia se casar com alguém que ela não tem sentimentos, um cara chegou chamando pelo Lorde. Ela se virou confusa. O guarda deu oi pra Flora e já se aproximou da porta chamando pelo Lorde. Ele tava gritando que era uma emergência e ela ficou toda confusa. Enquanto isso, em algum outro lugar, alguém mandava um bastardo abrir logo. Era o Jonathan tentando entrar no território dos Lawrence, porém o cara falou que ele tinha que passar pelos procedimentos. Porém, ele... Pera, o protagonista foi para o território deles? Pô, o território é muito perto assim? É também de, sei lá, uma vila? Ou o cara tem agora o fôlego absurdo e consegue fazer o que os caras estão fazendo de cavalo a pé? Avisou que se o Roman tivesse algum ferimento por culpa dessa enrolação, quanto é que eles pegam de upgrade por causa da vida passada? Que eu não tô entendendo, o cara tá muito pado. Para mudar de reino tão rapidamente, não sei se os reinos serem povoados, é diferente, mas... Agora um outro cara chegou na muralha avisando pro capitão que eles estavam com problemas. Parecia que a praça dos Lawrence tava uma bagunça também. O Jonathan já imaginou o pior e falou que ia derrubar essa porta se eles não abrissem. Porra. Enquanto isso, lá na praça, provocações. o pessoal tava... Que essa provocação aí pode causar uma guerra, mas... O filho morrer no território inimigo também pode causar guerra, então vai dar tudo mesmo. Aterrorizado com algum acontecimento. Tinha alguém pendurado e eles queriam saber se não deviam parar com a pessoa. Era o Wolverine velho implorando pra que alguém parasse. E pra que a vida dele fosse poupada. Ele tinha certeza que isso ia ser simples. O único oponente que eles teriam que vencer era um nobre idiota. Pra aquilo, eles só precisavam de qualquer um da vai ter no flashback. gangue. Porém, eles na verdade tinham múltiplos homens armados. Ele estava confiante que não tinha forma alguma deles perderem. Ou ao menos ele achou que era assim que deveria ser. Até ver todo mundo morto na frente dele. E aí ele teve certeza... O cara é só falinha, só faz tudo, não é forte, não se garante na porrada. É que geralmente para conseguir sustentar uma gangue dessas, pelo menos precisas ter força. Mais do que as outras pessoas, conseguir tancar 3 de uma vez. Porque se alguém for fazer rebelião contra ti, tu precisa tancar. Então, teoricamente, esse cara tinha de ser forte. Mas parece que esse aqui é só na lábia. Vamos ver como é que corre. Certeza que também ia morrer. Ele começou a se embolar nas palavras pedindo para que não morresse. Enquanto morria de medo de perder a vida. E gaguejando pediu para que fosse poupado. Ele agarrou a perna do Roman dá pra ver que não tá acontecendo. Morto. Porém, o Roman só tacou ele no meio da cidade. Na frente de todo mundo daquele lugar. O cara falou que se eles ficassem vivos, serviria como um cachorro pro resto da vida. O Roman falou que se a oferta dele virar um cachorro, deveria ter sido feita antes dele mostrar as presas. Ele então anunciou pra cidade que aquele cara era o líder dos presas de sangue e todo mundo sabia o tipo de pessoa que ele era. Eles ameaçaram a família Dimitri e usaram truques sujos pra enganar as pessoas. Os crimes que essa organização cometeram eram claros. E ele destruiria toda ela junto ao mal que eles causaram. Enquanto o pessoal estava assustado, Jonathan se aproximava da praça. E a cena obviamente deixou ele sem palavras. Não precisa nem falar aqui que aconteceu com o líder. O que aconteceu? Aquela reunião de antes, onde alguém pergunta se isso é verdade. O soldado diz que deixou o Roman Dimitri entrar porque ele era o futuro esposo da senhorita Flora. Porém, meia hora depois, ele apareceu arrastando um homem pelo meio da cidade. Afirmou que o cara era o dono dos presas de sangue e executou ele em frente a todo mundo. Né? O cara perdeu um inimigo pelo seu futuro cunhado. Ela pensa isso ainda. A filha não contou nada ainda. Sem palavras enquanto todo mundo se perguntava se isso fazia algum sentido. Porém, o cara de óculos disse que matar e punir alguém sem a permissão do Lorde era algo que não poderia ser ignorado. Ok, mas fez o bem. Vocês estavam sofrendo, vocês não conseguiam fazer nada, porque
Ou será que eles estavam pensando, eles estavam de collab, estavam fazendo as suas colaborações entre um e o outro, eles roubavam, mas entregavam ao rei e essas paradas assim, não sei se é rei ou se é condado, não sei o que é. Porém, o Lorde não estava muito preocupado com a sequência de problemas que estavam aparecendo. Ele estava mais curioso pelo fato de que o cara que se tornaria o genro dele acabou com os presas de sangue. Ele mandou que chamassem o Roman Dimitri porque ele mesmo falaria com o garoto. Um tempo depois, ele foi escoltado, junto ao cara que deixou ele entrar e o Jonathan. Por ser um cavaleiro renomado, o pai da Flora logo o reconheceu. E isso fez ele acreditar que o Roman só acabou com os presas de sangue por causa daquele cara. O filho Ele nem tá falando. o mais velho dos Dimitri então se apresentou. O pai disse que ignoraria toda a explicação e perguntou o porquê ele fez algo tão violento assim. O Roman Porque eu explicou que alguns quis. dias atrás, eles cometeram um crime e bateram em um cidadão inocente. E foi aí quando ele executou todo mundo naquele mesmo lugar. Do lado de fora, a Flora tá só querendo escutar a reunião. Ela chama pelo cavaleiro e fala pra ele ir ali. Ela pergunta se ele realmente levou o Roman Dimitri e ele diz que sim. Ela quer saber então por que ele foi na sala do pai. O cara disse que pelo visto ela vai ser uma das últimas a saber. Obviamente que ela ficou assustada com o que ouviu. De volta na conversa, o Roman só fala que O cara foi por tá isso que ele suando, teve que tá invadir a com base dos medo. caras e matar o líder. Esse era o resumo de tudo que havia acontecido. Porém, o Lorde falou que ele não tinha autoridade de executar alguém na terra dos Lawrence. O Roman respondeu que ele sabia disso, porém duvidava que eles teriam a capacidade de cuidar desses caras. Já que os presas de sangue eram infames nessa região e abusavam muito dos cidadãos de cá, e mesmo assim nada aconteceu. Foi por isso que ele mesmo acabou com aqueles caras. Ele decidiu que ele não podia confiar nos Lawrence. Na hora, os dois servos de cada lado tomaram um susto e chamaram a atenção do Roman. Porém, o garoto falou que tá triste, ele achou que ia ser chamado ali para receber elogios por ter feito o trabalho que eles estavam ignorando. Eu também. Então diz que ele quer perguntar algo. E questiona o barão se o que ele fez realmente foi errado. O barão pergunta pro cara ao lado se ele conhecia sobre esse Ben Miles. O cara responde que sim, eles sabiam que ele não era um bom cidadão, porém nunca imaginavam que era o líder dos presas de sangue. Na hora o Lorde diz que isso é o suficiente, eles não vão mais discutir sobre isso, já que realmente não seria um problema se os Lawrence tivessem acabado com esse cara. Ele recompensaria o garoto que poderia sair por Ô, agora. louco, Com isso, bom. o Roman foi embora. A sala ficou em silêncio, só com o Lorde dando risada. Ela foi coberto pela sua collab que ia acontecer entre eles. Eu estou chamado de collab, mas era a relação de... E é o casamento, não sei explicar de outra forma. É casamento, para juntar reinos. O cara ao lado até pensou Mas foi cancelada, né? Por uma filha burra e um cara que inteligente. tinha virado Coringa esse maluco. O Lorde parecia impressionado, ele nunca imaginou que esse era o Roman Dimitri. O conselheiro tentou dizer que eles não poderiam deixar alguém assim impune. Porém o pai disse que estava tudo bem, já que ele viraria o marido da Flora. E ele sabia que só alguém com talvez esse não. tipo de coragem conquistaria grandes coisas. O cara continua tentando falar algo, porém o pai diz que não quer saber disso. Ele tá muito feliz que o garoto é perfeito pra ela e manda que traga a filha. Ele quer falar sobre tudo isso com ela. Já no caminho de volta pro Dimitri. Quero ver a cara o dele. Jonathan fala que ele não deveria ter contado toda a verdade, porque por mais que eles tenham se livrado, o cara parecia ter ficado com raiva. Mas o Roman problema só dele. respondeu que tudo que ele fez foi mostrar que aquilo aconteceu pela falta de cuidado deles. E como ele ainda não sabia do cancelamento do casamento, ele não iria punir o marido da filha. O Jonathan logo percebeu que ele já tinha tudo isso planejado. O que ele não tinha ideia é quem era aquela pessoa na frente dele. Com certeza não era o Roman Dimitri que ele conhecia. Um Como se chama reencarnado. pelo nome do Bayek John Hyuk. Será que não tem mais reencarnados nesse mundo? Ele é o único ou... sei lá. E diz que ele, como filho de um demônio celestial, É que eu gostei muito da premissa do nosso outro manhwa, que eu não sei se tu já viste. Do nosso Mike, pô, este manhwa é incrível, maravilhoso. Todo mundo de várias dimensões, tipo Prota, foi para esse mundo. Só que isso acontece com várias dimensões ao mesmo tempo. Vários mundos conectam-se em um só. Todas as pessoas são transportadas para lá de repente. São vários isekais para o mesmo mundo. Isso é bacana, tipo... 30% do mundo é só de Isekai. Então tem pessoas fracas que estão tem pessoas que são extremamente talentosas, tipo o protagonista deste manhwa. É muito interessante, pensei que ia ser mais nesse género. Estou com saudades desse génerozinho que esse manhwa inventou, pelo menos eu acho. Depois deste vídeo aqui, tem pouquíssimo tempo, eu fui ver o manhwa, já que o Mike, que é a pessoa que fez este vídeo que eu reagi, não vai publicar mais, já que não foi tão bom no canal. Se tiver, mesmo que eu tenha visto o mangá, o manhwa em off, eu vou rever e vou dizer no início que já vi em off. Porque este manhwa é bom demais, eu quero que tu também tenhas essa experiência comigo. Coisa linda, maravilhosa. Se tiveres a oportunidade de ver esse manhwa, é bom demais. E vamos que vamos seguindo. teria que provar que tem as qualificações para o substituir.
Primeiro, É bom. com fome, frio e no chão duro, ele teria que sobreviver. Ah, background do Mas o pai Prota. avisou que se ele morresse, nada importava, já que ele poderia só fazer outro filho. E a única forma de provar que realmente tinha algum valor era reinar sobre absolutamente todos. Mas óbvio que o Bayek já tava apanhando. O gordinho deu risada, falando que achou que o garoto era mais forte por ser o filho de um demônio celestial. Mas no final das contas, não passava de um moleque arrogante. O Bayek se levantou. Só pra tomar mais uma na cara mesmo. O coitado não faz nada. Era fraco. As outras crianças que não se envolveram só pensavam que ele era um idiota mesmo. Na infância, quando a maioria das crianças eram protegidas por seus parentes, o Bayek foi obrigado a viver num mundo onde só o mais forte sobrevive. Já de volta no território do Dimitri, o danado tá tomando banhão de banheira bem tranquilo agora. Ah, que nojo, não gosto não. Banheiro é uma horror. É uma tremenda. Pô, chuveiro é 10 vezes melhor. Eu já tomei muito banho de banheira, mas chuveiro ganha de 20-0. É bizarro a diferença. É mais prático, não gasta tanta água. Só tem vantagem. E se tu fores grande, tipo eu, por exemplo, eu tenho 1,85 m. Então, é horrível, porque não tem banheira do teu tamanho. O teu pé fica de fora, é desgraceira. Tu queres lavar o pé, tu precisa ficar todo encolhido, a perna fica batendo na parede. É uma desgraceira, porque não vai ser esse banheiro de rico, que a banheira fica no meio da casa do banheiro. Ele não consegue acreditar que esse corpo ficou tão cansado com algo tão simples. E foi mal, eu tava a dizer casa de banho, porque é assim que se diz em Portugal, mas pra você é banheiro, eu só troco tudo, tu sabe. Porém, é inegável que desde ter acordado nesse mundo ele vem experienciando muitas coisas. E para acabar com os presas de sangue, ele teve que matar todos que ficaram em sua frente. Porém, ele não tem arrependimento, já que isso prova que ele não mudou como pessoa. Se for preciso, ele vai torturar aqueles que ficarem no caminho dele. E de qualquer forma possível se livrar daqueles que querem acabar com ele. Essa é a vida que ele vem vivendo até agora. E nada disso vai mudar só porque ele se tornou Roman. O único problema é que vai ficar cada vez mais perigoso sair igual ele fez e ele não sabe exatamente como esse mundo funciona. Sem contar que a verdadeira força que ele tinha diminuiu muito. Vai falar com o velho de novo, já que tu tem problema com o mundo e essa é a tua forma de conhecer o mundo, vai falar com o velho. Vai precisar pensar em como agir de uma forma cuidadosa. Porém, de repente, alguém chama pelo jovem mestre. E da porta avisa que o Lorde tá querendo conversar com ele. Na sala, o Romero pergunta se o garoto realmente fez isso. O Jonathan diz que sim, e que estranhamente ele parece ter mudado muito. O pai continua curioso. Porém, o cavaleiro afirma que esse jovem mestre não é a mesma pessoa que eles conheciam. Oh, não é, de fato. Roman sempre foi o maior problema que ele teve. Ele é o único filho que não tem nenhuma característica notável. E agora acabou de virar a tua maior virtude. Ao mesmo tempo que é o único... Virtude não porque é uma coisa pessoal, mas é a tua maior bênção. que passou pelas dificuldades quando ele era pobre. Muito tempo atrás, o Roman entregou uma bala pro pai. Ele perguntou o que era e o garoto respondeu que era um doce. Ele estava trabalhando nas minas e perguntou por que o garoto veio até ali se ele já falou que é perigoso. Porém, o garoto só sorriu e disse que ele trabalhava tempo não de região do Brasil, mas mineiro de... Tu entendeu? Mas ele queria trazer esse doce. Aquilo era para dar energia pra ele trabalhar mais rápido e voltar mais cedo para casa. Tudo que o Romero queria era que o garoto fosse feliz. Foi por isso que ele sempre o favoreceu e deu dinheiro para que ele não fosse chamado de pobre. Ele só não imaginava que essa seria a causa para ele ir para a direção errada. Pô, mas o cara subiu muito na vida. Na época medieval, isso aí é loucura. Já é difícil na nossa época subir muito de vida. E é a época mais fácil de subir de vida. Imagina nessa época medieval que é quase impossível. Como é que ele subiu tanto na vida? Ele até já tinha desistido do garoto. Porém, sabia... Essa aqui parece mais protagonista que o nosso protagonista. Mesmo assim, reencarnado. Porque essa aí fez o impossível. Sem poderzinho, sem sistema, sem aprendizado de outra vida. E esse subiu de vida... sendo um mineiro, caralho! E que ele acabou com os presas de sangue, de certa forma o preenche de esperança. Na porta, o Roman pede pra entrar. Enquanto o Romero pensa que, independente da forma como ele tenha conquistado isso, ele acabou com os presas de sangue. E se esse é o caso, ele tá preparado pra fazer qualquer coisa pelo garoto. Essa vai ser a desculpa dele por ter falhado. Pô, mas esse pescoço parece estar todo torcido. Parece que o pescoço assim, sei lá, não sei explicar. Parece estar torcido. Parece como você tá agarrando ele, não sei explicar. Nisso, o Romero o recebe e diz que ouviu dizer que ele acabou com os presas de sangue sozinho. A carinha do cara! Ah, não sei se isso apareceu pra vocês. O Romero o recebe e diz que ouviu dizer... Não apareceu mesmo. Vou deixar assim, a carinha do cara! Esse carinha aqui tá com a cara mais feia que eu já vi. Que ele acabou com os presas de sangue sozinho. O Bayek só observa o pai do garoto. Ele consegue ver que o cara tá ansioso e com muita esperança pelo que ele tá prestes a dizer. Se ele falar a verdade, vai... Eu vou
vou ser sincero, eu devia estar a ver, colocar nesta tela aqui para vocês conseguirem ver tudo. Mas este manhwa é tão feio que vocês não estão perdendo nada. Se visto de uma forma completamente diferente. O problema é que conquistas além das expectativas sempre Só de ser cobram um feio é preço. genérico. Se ele diminuir as Em coisas arte. agora, pode ganhar um tempo a mais para conseguir se desenvolver. O pai continua chamando enquanto ele se pergunta se fala a verdade ou mente. E esconder para ele com certeza parece a decisão mais racional. Porém, de volta na época que o Barrek era espancado. O Flashback. moleque perguntava se era só isso que ele tinha. Porém, nessa hora ele pegou uma pedalada Inteligente. e deu-lhe no meio da cara sem dó. Obviamente que o garoto Uma arma cobre muito qualquer diferença de poder. Porque uma pessoa com pedra e um boxeador novato, uma pessoa com pedra ganha. Não tem nem o que dizer. Uma pessoa com pedra ganha fácil. não ficou bem de saúde. Ele caiu no chão e o Baek se levantou. Pegou uma pedra e acabou ali com aquele Óbvio. cara. Todo mundo desde aquele dia ficou assustado com o garoto. E foi quando ele aprendeu que num mundo solitário o mais poderoso sempre reina. Foi quando ele falou pra todo mundo que aquele cara que ele matou era o antigo chefe da caverna. Isso quer dizer que agora ele tá acima de todo mundo ali. Mostrar Ok. a superioridade é a única forma de garantir a vitória total. E por isso ele fala que sim, foi ele que acabou com os presas de sangue. Ele e o demônio celestial não sabe como esconder a superioridade. Um tempo depois, na área de treino da cidade. Legal. Os jovens por lá estavam tudo praticando a esgrima. Quando alguém falou para que eles parassem e mostrassem respeitos ao Lorde que havia chegado. Todo mundo na hora se curvou. E o loirinho, pelo visto, tava ali surpreendido. Vixe, vai ser o personagem mimado que o Prota vai humilhar. Certeza. Loirinho, olho verde. Ah, por amor de Deus. Esse aí nasceu na forma easy do easy do easy. Que isso? Como por que o Roman Dimitri tava naquele lugar? Nisso ele avisou que eles fariam um teste de esgrima contra o Sr. Roman. Quem quisesse participar podia dar um passo à frente. E estranhamente tava todo mundo suando e ninguém queria. Óbvio, pô. Vai bater no chefe? Ou no futuro chefe? Vai ser demitido quando eu virar chefe. O cara não sabia porque todo mundo parecia ter medo do rapaz. Ou, na verdade, porque alguém ia querer lutar com um idiota. Porque ele é o chefe. Ele vai te poder expulsar, fica desempregado. Uma horinha antes de tudo. Na hora que ele falou pro pai que sim, havia sido ele que acabou com os presas de sangue. O pai perguntou como que ele acabou com os caras. O Baek precisava de uma forma de não levantar suspeitas. Então ele só falou que vem praticando a esgrima de forma secreta. O pai perguntou por que ele estava escondendo, já que ele daria todo o apoio. Porém o Roman respondeu que ele estava cansado de desperdiçar a própria vida. E ele queria provar que por conta própria o idiota do Dimitri conseguiria conquistar alguma coisa. Porém o Roman... E falando em desperdiçar a própria vida, eu tô voltando com os canais tudo. Vídeo de anime, teve 2 shorts hoje. Quer dizer, não sei se ainda tive tempo de editar, mas teve vídeo lá no canal de animes, vídeo no canal de Mine, talvez, volto também. Então, inscreve-te em todos os canais para não perder nenhum vídeo. Eu parecia não acreditar. E uma pergunta, vocês queriam shorts nesse canal? Não, aqui não, pô. Não vou desperdiçar, aqui o ambiente tá bacana, tá legal. Não querem invadir um monte de pessoas que talvez não curtam manhwa. Vamos deixar como tá tranquilo. Tá, e falou que era impossível alguém aprender a esgrima sozinho a ponto de matar aqueles caras. O Roman explicou que os presas de sangue mantinham os negócios através de ameaças. Foi por isso que ele fez uma armadilha para que o líder aparecesse. O pai perguntou como e ele explicou que os presas de sangue sempre retalhavam contra os nobres mais fracos. Foi por isso que ele usou ele mesmo de isca. O pai falou que era muito arriscado, porque se eles quisessem se vingar seria muito fácil. Mas o Roman explicou que a maioria dos membros eram mantidos na base da ameaça. Ele sabia que se conseguisse matar o líder, ninguém ia querer salvar uma pessoa que ameaçava eles. O Roman ficou pensando que esse foi um plano extremamente bem pensado e ele teve muita coragem de seguir com isso. Uau, bem pensado. Ela percebeu uma vulnerabilidade? Usou a vulnerabilidade. Que plano bem pensado. Ele fez 40 cálculos para chegar a esse... Porra. É só óbvio. Só percebe uma vulnerabilidade e vai atacar lá, né? É o básico. Impressionante seria uma palavra pequena para o que ele fez. Em pensar que foi o Roman que Enfim. fez algo desse tipo. O pai perguntou se podia pedir um favor e ele disse que sim. Ele falou então que queria ver essa tal esgrima que ele vem treinando com os próprios olhos para saber o quanto ele mudou. Porém Vai. agora ele tava Vamos, lá X1, assustado, com o fato que não tinha nenhum voluntário. O loiro achava que quem batesse no Roman ia ser expulso e quem perdesse Óbvio. também ia ser expulso por ser tão ruim, então ninguém queria participar. Enquanto Faz Jonathan sentido. pensava que precisaria ser alguém que acabasse com o Roman muito fácil para mostrar a habilidade dos cavaleiros. Ele falou que se ninguém iria se Estou cagando voluntariar, ele mesmo barriga. escolheria a pessoa. Ele, como mestre, não podia participar, então só tinha uma pessoa para isso. E então chamou pelo nome do Chris. Falou pro garoto dar um passo à frente que tomou um susto.
Ele era o vice-capitão dos Cavaleiros dos Dimitri. Já? A primeira Com vez essa que ele idade? conheceu o Roman foi no ano passado. Ele foi num bar onde estavam reclamando de um bêbado tá atrapalhando tudo. Lá eles encontraram alguém gritando e perguntando se estavam brincando com a cara dele. O moleque perguntava se eles realmente estavam querendo. Tu está desperdiçando comida. Tu não tá conseguindo ver. Olha aqui. Desperdiçando comida. Que cara de engraçado que era o Roman. Porra. Tive que dar uma pausa, como vocês já sabem do outro vídeo. Eu tive que comprar uma parada por causa do Bluetooth que tava toda desincronizada no canal. E eu, no canal não, no meu PC. E voltou o problema agora. Então, deu problema. Tive de consertar. Então, bora seguir. Que fechassem as portas daquele lugar. Não foi só a dor de barriga, não. Tu só tá dando bosta hoje. Os atendentes pediram desculpas e não sabiam direito o que fazer. Porém, era o Roman bêbado que falou que lixos como eles não deviam dirigir a palavra. E mandou Desgraçado, o cara maldito. mais uma vez vir até ele. Eles foram falar algo, porém ele tacou a garrafa na parede. Foi quando o Chris falou pro garoto que já chega, porém ele só perguntou quem eles eram. O Chris foi pegar no punho dele para tirar ele de lá, falando que ele tava passando vergonha. Porém, tomou-lhe um tapa na cara. Porra! O cara é treinado, todo no reflexo. Se a pessoa tivesse uma adaga, tu tinha morrido. Tu é burro, por acaso. Eu sou o espadachim gênio, sou o vice-líder, mas depois não consegue defender de um tapa de um bêbado. Ó, irmão, ó, irmão. E o Roman perguntou como um cavaleiro lixo, igual ele tinha coragem de pôr as mãos. Mas Eu concordo, é lixo mesmo, não consegue enfiar de um tapa. só com aquele tapa, o Chris já sabia que aquele garoto nunca tinha treinado na vida dele inteira. A força dele era no Mas mínimo sem abaixo treino, da com uma adaga, aí, tu tinha uma cicatriz pro resto da vida. Só te garanto isso. média de um No homem. mínimo. Ele tinha dó do Lorde Isso não perde paladar, se perder uns dentes. por ter um filho igual aquele cara. E ele tinha certeza absoluta que aquele era um lixo que seria melhor morto. Então por que eles estão falando pra ele ter um duelo com esse Roman? Ele tentou falar pro capitão que não achava uma boa ideia e talvez tivessem outras pessoas mais adequadas pra isso. Porém o Jonathan avisou que o garoto tinha acabado com as presas de sangue, então só poderia ser ele. O Chris ia falar alguma coisa, porém o Jonathan só o cortou. E com isso ele disse que entendeu. Todo mundo tava ansioso pra ver o duelo. E os dois calmamente que se observavam. vamos. Ver o Pro tá humilhando. Jonathan falou pra esperar, Muito mal, mas porém, rima nessa aí. hora o Chris disse que tinha um Ai, pedido. quando? Ele avisou que ele tem um juramento que não seria piedoso num duelo independente de quem fosse. Se eles aceitassem esse pedido, ele então participaria disso. Ele tinha certeza que esse idiota não era a pessoa que venceu os presas de sangue. O Jonathan e o Não é Roman não, pareciam confia. concordar. E o Roman, obviamente, que sorriu. O que Eu não julgo o cara pensar isso, porque nós vimos por que ele pensa isso. não deixou o Chris nada feliz. O Jonathan disse que pela risada o garoto havia aceitado. Então falou pros dois lados ficarem prontos. Enquanto o Chris estava consumido pela raiva, o Roman estava só risadinha. No segundo que o Jonathan deu um sinal, na hora o Provocando. Chris se jogou. Enquanto Inimigo o com garoto ficou raiva parado sempre mais esperando fácil por de ele. derrotar. Ele logo observou um dos Não movimentos. pensa, ele age em relação às emoções, então fica mais fácil. E o Chris deu um O ataque básico, né? em Não precisava cheio explicar e isso pra ti, se tu não é defendeu. burro. O pessoal que treina com o Chris na hora percebeu que ele tava dando tudo de si. Porém o Jonathan já tava impressionado, que o moleque realmente tinha bloqueado aquilo. Na hora o Chris recuou. Ele conseguiu perceber a força que o garoto tinha só pela forma como ele se defendeu. Sem contar que a postura Interessante. dele ainda parecia completamente estável. Não era exatamente como ele esperava que esse duelo fosse, porém ele não tava nem aí pra isso. Ele só ia ficar satisfeito Caralho, quando pau do bro. arrebentasse esse cara. Lá ele, pô, não tô falando do pau, tô falando do pau de madeira, né? Ele tentou dar mais um corte, porém o Roman só saiu pro lado. Porém ele viu esse movimento e girou o corpo pra acertar ele pelo lado, porém ele se defendeu de novo. O Roman parecia calmo observando os ataques. Quando o Chris achou uma abertura nas costas dele. Pra ele agora tava vencido, era só dar esse golpe e isso tava acabado. Porém o Roman só se agachou, viu uma brecha e na hora o Chris sabia que ia tomar uma. O ataque passou colado na cara dele. E o rapaz teve até um novo ameaçãozinha. corte de cabelo. Na hora, morrendo de medo, ele recuou. Ele percebeu Não lembro como é que era o cortante, mas, bom. o quão perigoso foi aquilo. Enquanto o pai e o capitão não estavam acreditando. Pro pessoal que treinava com o Chris, não fazia sentido ele estar perdendo. E eu mesmo se perguntava se aquilo realmente era as habilidades do Roman Dimitri que ele conhecia. Desde defesa até esquiva ou ataque, não estava faltando nada. Será que ele realmente havia vencido os presas de sangue? Porque se sim, nesse ritmo... Nessa hora ele diz que ele tá pensando demais e o Roman ainda é o mesmo idiota de antes. Porém, foi aí que o Roman falou que aquilo era aquecimento suficiente. E disse que agora, dessa vez, ele iria antes e o coitado ainda não tinha nem reagido. Tarde demais quando ele percebeu. Ele, por sorte, conseguiu se defender no último segundo. Enquanto não acreditava que aquele moleque era tão rápido assim.
Ele fez um movimento para trás, porém o Roman continuou se aproximando. Tudo que o Chris estava conseguindo fazer era se defender aos poucos. E o pessoal em volta estava assustado com a sequência de ataques. Tá pressionando. O Chris estava tendo que dar tudo dele só para conseguir se defender. Ele tinha que ao menos achar uma oportunidade de acabar com isso. Porém foi aí que ele tomou uma no braço que jogou o corpo pro lado. Ele percebeu que teria que dar um passo para trás. Porém foi quando ele notou que o Roman estava vindo com o ataque por cima. O famoso ataque do Irene. E no meio do peito parecia abertura. Irene Pereira, pra quem não sabe. E ele Um dos melhores protagonistas, não é? É um manhwa muito bom. Os personagens, à volta do personagem, é um dos melhores grupos de personagens principais dos manhwas. O melhor protagonista é complicado, mas um dos melhores grupos de personagens. Tem muito personagem lá bacana. não hesitou para mandar um ataque em cheio. Porém, era só uma armadilha. Inclusive, para quem estava vendo o manhwa por si só, descobri recentemente que o manhwa voltou do Irene Pereira. Então, se quiser ver mais esse manhwa, recomendo que vais lá ver. É bacana, é muito bom. Tem um vídeo completo de 7 horas de tudo que o Rafoso trouxe aqui no canal, então recomendo demais. O Roman que facilmente se esquivou. Os primeiros vídeos que nós trouxemos aqui, tá completinho lá, 7 horas. Na hora, o Chris percebeu que caiu na ratoeira. Ele sabia que nesse ritmo não tinha como ele vencer. E o pior de tudo era perder pro Roman. Foi quando ele quase apertou caiu. a espada e dela surgiu uma aura. O Jonathan gritou e falou pra ele parar com aquilo. Porém, o Chris já tinha ativado Elétrica, a aura de uma interessante. estrela. Óbvio que até Usando o igual Mike eu. foi surpreendido com Porra, aquilo. brabo. E a arena explodiu. O pessoal em volta não conseguia ver nada. E o Romero estava preocupado com o que havia acontecido com o Roman. Ele soltou um suspiro de alívio, já que tinha desviado por pouco. Quase que essa tal espada com aura tinha acertado nele. O Chris Será estava que matava? desnorteado porque tinha sem querer usado isso. E tomou-lhe uma no queixo pra Mesmo deixar assim, ser perdeu. trouxa. Óbvio que os dois observando não achavam que o garoto ia vencer. Mas o Chris estava lá caído no chão. Todo mundo sempre perguntava quem era esse novo pupilo do capitão que parecia ser tão jovem. Porém, os outros respondiam Eu falei ele que é era um jovem. dos melhores que já tinham visto. Isso porque mesmo tão novo, ele já era um cavaleiro de 2 estrelas. Os rumores até falavam que ele começou a sentir a mana depois de meio ano de treino. E demorou menos de 3 anos para ele chegar em uma estrela. Além do que, Ok, parece que a brabo. estrela dele era incrível. Quanto é uma estrela, não sei se ganha estrela de premiação ou se é estrela de nível de força, mas brabo. E sobre o manhwa que eu tava falando, do Irene Pereira, tá aqui o manhwa. Coisa linda de Deus, maravilhosa. E sim, é um clickbaitzinho que o Rafoso fez e eu copiei. Porque este futuro aqui não é o protagonista, mas o protagonista se esforça muito. Gosto de um protagonista que se esforça. Este aqui é o manhwa perfeito para ti. É dos melhores manhwas possíveis. Muito bom. Eu, inclusive, vou perder esta roupa. Eu não sei onde é que está essa roupa. Eu não sei onde é que está. E uma curiosidade sobre esta capa, que nunca contei aqui também. Esta capa aqui eu usei uma espada real para fazer depois colocar esta espada por cima. Mas eu tenho uma espada real em casa que eu usei para fazer a pose para ficar certinha em relação à forma humana. Eu achei bacana. E já estava com os fones na altura. Interessante. Bom, vamos seguir com o manhwa. A mulher tava tudo curiosa, querendo saber o nome do garoto. Depois do treino, o Jonathan falou que tava bom por hoje. Porém, o Chris se levantou e falou que só queria praticar mais uma vez. Aquilo deixava o Jonathan animado, já que o garoto não só tinha talento, como também era esforçado. Para ele, o rapaz era um gênio. Porém, lá tava o gênio dele, sendo esbagaçado pelo Roman, que cruelmente... É a diferença de um gênio e depois a diferença do gênio entre os gênios. É muita diferença, não tem como. O personagem é brabo. Opa, o que eu fiz? Tô fazendo porcaria. Enfim, bora só seguir. olhava pra ele caído no chão. Enquanto Tá bom, ele sim. tava lá desmaiado, o Romero chamava pelo Jonathan. E perguntava o que aconteceu, até porque ele ouviu falar que o Chris era um cavaleiro de 2ª estrela. O problema Ah, é que já é nem o segunda. Jonathan tinha ideia do quão forte o garoto era. Aquilo que o garoto fez era a habilidade de alguém que tinha que ter anos de treino. E considerando Eu tô- que um mês atrás ele tava só reclamando por aí, era impossível que ele tenha mudado tanto. Porém, nada fazia sentido, então ele só falou pro Romero que o Água é bom garoto era um demais. gênio da esgrima. O Roman tava só Vai rindo olhando mesmo? o Chris caído. Ele tava impressionado com quão agressivo e focado o menino era. Com a habilidade que ele tem, já era o suficiente pra ter acabado com os presas de... Lembrando que gênio não necessariamente é a pessoa que consegue aprender tudo muito rápido e tem vocação para isso. Gênio é a habilidade de conseguir evoluir em algo que tu gostas. Porque se tu gostas de algo, já tens uma vocação para isso. Não precisas de entender aquilo rapidamente. Pode até entender mais devagar do que a maioria. Mas tu gostas, tu fazes isso por emoção, tu vais continuar durante mais tempo. O teu poder é a continuidade, não a velocidade. É interessante esse poder de genialidade, como tu pode ser traduzido por outras coisas. sangue também.
Dava pra entender o porquê o Jonathan tinha orgulho em ter ele como pupilo. Mas claro que pro demônio celestial ele era um dos piores. Até os guerreiros mais... Geralmente nós associamos inteligência a conhecimentos gerais, matemática, filosofia, mas Mozart é um gênio da música. Então, não sei se é de outras vocalidades, porque eu não estudei tanto Mozart, então, enfim, só na época que eu estava na orquestra. Então, Mozart era uma pessoa muito inteligente para a sua época, mas consideravelmente bom para o que ele gostava, que era música. fracos, o demônio celestial eram mais fortes do que isso. Porém, aquele estranho poder no final realmente chamou a atenção Pô, a dele. luz tá caindo? Mas um Desgraça é coringa essa? começa a nascer, o pai dele tá rindo igual um louco. O pessoal Não, tá sorrindo, pô, orgulho. Confuso. Momo, tu nunca sentiste orgulho de ninguém, não? Mas óbvio que o Romero diz que é muito bom ver isso. Pra ele era incrível ter um filho que era um gênio da esgrima. Ele questionou o Jonathan se ele tinha certeza. O Jonathan diz que é impossível alguém ter evoluído tanto sem ser um gênio. Na hora, o pai tá todo sorriso. Ele chama o Roman e fala pra ele vir mais perto. Ele diz que fazia tempo que não ficava tão feliz assim e queria aplaudir o filho. Pra ele, o garoto era merecedor do que quisesse, então ele poderia pedir qualquer coisa. O Roman sorriu. Então dá um like no vídeo, pô. Se é tão merecedor assim, deixa o like, pô. Essa coisa aqui é maravilhosa. Não, é uma ok, tranquilo. É uma de passatempo. Na minha opinião é isso. Tá legal, não tá ruim, não é chato, não é aquela coisa horrorosa, daquele marroado momo, aquele... Por amor de Deus. Tu sabe, aquele de luta, aquele... Um dia eu vou trazer de novo só para dar uma segunda chance. Mas por agora aquele marroado tá dropado. Que marroado ruim. Ele comentou Esse aqui é sobre a guerra decente, que ia é bom. acontecer em 6 meses. Pô, é forte. É decente. O pai já tinha certeza que ele ia pedir pra não ir e perguntou o que era. Porém, o que o Roman pediu foi o direito de escolher quem ele quisesse pra ir com ele. O Romero ficou confuso e até deu uma bugada. Ele tentou falar pro garoto que ele podia voltar com a Flora e desistir disso. Porém, o Roman só falou que ele tava querendo ir. Aí o pai tomou um susto e disse que entendeu. Ele teria direito a levar quem quisesse pra aquela guerra e qualquer coisa que fosse relacionada a isso. Ele diz que tem mais água a pedir e o pai fala que desde que haja da forma correta pode falar o que quiser. O Roman então faz o segundo pedido dele, olhando pro trouxa do Chris desmaiado, que acorda perguntando vai ser por que ele? ele vai ter que ensinar Aura pro Roman. Gênio, porque a aura talvez não seja a mesma. Por exemplo, deve ser Ki para chakra. Não é a mesma coisa, mas a essência deve ser a mesma. Então eu preciso de um tutor para explicar como é que eu traduzo A para B, chakra para Ki. Ok. Só fala que é a ordem do mestre. Porém, o Chris diz que isso já é longe demais, ele nem conhece o cara. Sem contar que ele ficou em coma todo esse tempo e é uma vergonha. Agora, Ficou em além de coma? tudo, quer que ele ensine Aura pro cara. Não foi desmaiado, não? Caralho. Mesmo que a cabeça dele seja cortada, o Jonathan interrompe e diz que vai fazer uma proposta. Se ele conseguisse utilizar a oportunidade de ensinar o Roman pra aprender por que ele mudou tanto, ele receberia o direito de aprender qualquer técnica que ele vem escondendo do garoto. Na hora ele se levanta Interessante. animado, perguntando se é verdade, e o Jonathan diz que sim. E lembrando que o marroco que eu tava falando que era bem ruim é este daqui. Eu não consegui tancar este aqui não, ok? Se gostas muito desse marroco, foi mal. Um dia eu vou dar uma segunda chance, mas por este mês acho que não vai ter não. Porque eu vacilei muito, não vai ter tanto marroco este mês como teve no mês passado. Porque o mês passado estava completíssimo. Estava cheio de marroco, ainda no final do mês ainda tivemos o coisito que eu esqueci o nome, mas a tier list. Agora ele tava animado, porque isso ia ser fácil. E com certeza ele ia receber não vai o ser, não. segredo pra se tornar um cavaleiro de 3 estrelas. Óbvio que ele não queria muito, mas falou pro Jonathan manter a palavra dele. Já dentro do castelo, alguém chama pelo Roman e diz que ficou sabendo do incrível duelo que ele teve hoje. É o Hansi que fala que é incrível que ele tenha vencido um cavaleiro de 2 estrelas. O Roman pergunta se ele sabe que negócio é esse de aura de 2 estrelas. O cara responde que não muito bem. O bigode é pequenininho. Relacionado à capacidade de usar mana. Nosso protagonista... Aqui, ó, pitiquiquinho. Eu sou maior, tá? Eu sou maior. Aqui, ó. Ih, pitiquiquinho mesmo. E não muito bem, até onde ele sabe, é relacionado à capacidade de usar mana. Nosso protagonista, então, diz que pelo visto é chamado de mana nesse lugar. Ele tem certeza que o poder que o Chris mandou foi uma explosão de Ki. Porém, a forma como eles utilizam é completamente diferente do mundo Murim. Aqui se chama Aura e tem um detalhe que ele percebeu. Era um total desperdício. Por mais que ele não saiba o porquê eles utilizam esse tal Ki dessa forma, ele precisaria aprender mais sobre esse poder e como as pessoas o utilizam. Como Porém, traduzir? amanhã no treino ele vai conseguir essas respostas. Não traduzir de A para B como em letras, mas traduzir como ele utilizava e como adquiriu o poder e como
retirá-lo do seu corpo, ou se não está no seu corpo, se precisas de retirar e colocar já na espada, como é que se traduz como ela pode extrair alguma coisa da vida passada para ajudar nesta? No outro dia de manhã, frente a frente com o Chris, que claramente não tá muito feliz. Porém, Óbvio, foi espancado por ele. Disso. Até que o garoto solta uma risadinha e o maldito já fica com raiva. Ele tenta se acalmar e diz que vai explicar o que a tal da aura é. Ele diz que a aura é nada mais do que o uso da mana da perspectiva de um cavaleiro. Os magos também utilizam mana, porém eles criam círculos e magias para isso, enquanto os cavaleiros utilizam ela em volta de seus corpos. A primeira pessoa a explorar o uso da mana foi o Imperador Alexandro. Ele foi o primeiro a descobrir que era possível utilizar a mana para fortalecer o próprio corpo. E a aura era a capacidade da liberação instantânea. Isso permitia que alguém utilizasse muito mais força do que o normal. Porém, ele fala que a história não é muito importante, já que só poucas pessoas podem utilizar mana. 1 em cada 1000 podem se tornar um cavaleiro, e 1 em cada 10.000 podem se tornar um mago. É por isso que primeiro descobrir se você possui a afinidade é o mais importante, já que o talento mínimo para se tornar um cavaleiro com aura é a habilidade de ao menos sentir a tal mana. Ele diz que para ele demorou meio ano, porém em 1 ano já é algo acima da média. O Roman diz que entendeu e fala para ele explicar como faz para sentir essa tal mana. O Chris só concorda enquanto pensa que o garoto tá cheio de orgulho depois de vencer aquela luta. Vamos tentar. Porém, era uma pena, já que talento com esgrima e com a mana são duas coisas completamente diferentes. Mas o prato tanca. Experienciar a dureza da realidade através desse treino. Porém, experimentar a dureza? O que tu vai fazer? A premissa desse treino não vou tentar não. No começo. O Roman já tinha sentido a tal mana desse mundo. E utilizando as técnicas que ele aprendeu como demônio celestial, ele estava guardando parte dela no centro do corpo. Ele só estava ali para entender o porquê eles faziam as coisas dessa forma errada. Mesmo que não fosse a forma certa, ele queria compreender o porquê eles faziam isso dessa forma. O Chris começa a andar em volta e fala para ele sentir tudo que entra em contato com o corpo dele. Quando ele se acostumasse a sentir a mana, ele poderia começar a pensar em tentar manifestar ela. Quando ele realmente tivesse sucesso em manifestar, ele se tornaria um cavaleiro de uma estrela. Porém, haviam diversas formas de criar manifestação da aura. Era possível aplicar na espada ou, por exemplo, cobrir o corpo. Ele ia continuar a explicação quando nota algo. O Roman já estava ao lado com a mana ativada. O pobrezinho do Chris não sabia nem o que falar. O moleque realmente estava manifestando. Porém, o Roman só conseguia pensar que sabia muito bem. A forma como as pessoas utilizavam o Ki nesse mundo era um lixo. De onde ele vem, você purifica a energia. Esse cara tem um design bacana. Corpo. Enquanto nesse mundo ele só espera muito melhor do que qualquer personagem que já apareceu na obra. A mana naturalmente se acumula em seus corpos. No mundo Murim, a mana é escassa e espessa. Isso quer dizer que é difícil de acumular, porém ela também não se movimenta muito. Enquanto aqui, a mana é abundante, porém extremamente leve. Isso faz com que ela escape do corpo tão fácil quanto ela entra. As duas formas não são nem comparáveis, já que no Murim você normalmente fortalece tanto o exterior como o interior do seu corpo. Enquanto nesse lugar, o seu exterior não se fortalece e nem você acumula mana. Sem contar que espalhar energia para todo lado é completamente ineficiente. Se ele utilizasse algo assim, não chegaria no top 10 nem mesmo em 100 anos. Assustado, Chris pergunta como ele fez isso. Pera, o top não chegaria no top 10? Mas tu já conhece quem é o top 10 pra saber como é que vai escalar, se consegue ou não consegue? Ué? O Roman fala que o garoto deve ter a resposta. O Chris diz que é exatamente por isso que ele tá perguntando, já que pra ele demorou ao menos meio ano. E fala pra ele dizer a verdade, que tava fingindo que não sabia como utilizar só pra vir aqui fazer isso. Agora faz sentido. Fazer sentido porque ele perdeu. O Roman comenta sobre esse negócio de ele tá escondendo os poderes e só diz que o cara tá assumindo o que ele quer. Porém, o coitado do Chris tá se complicando pra tentar entender o que tá acontecendo, já que demorou 10 anos pra ele chegar em 2 estrelas. De repente, o Roman começa a dar risada. E o Chris pergunta qual que é a graça. O Roman só comenta que ele é engraçado. E o cara quer saber se ele tá falando que os esforços dele são engraçados. O Roman pergunta se nesse caminho todo que ele vem subindo há 10 anos, ao menos uma vez ele questionou os métodos que ele tava aprendendo. O Chris ia falar alguma coisa, porém o Roman... Rapaz, essa frase me fez pensar. Porra! Porque eu nunca pensei se o que eu tô fazendo no YouTube tá certo. Eu tô fazendo algo errado? Será que eu devia fazer de outra forma? Que eu só me questionei uma vez. Uma única vez. E nessa única vez, em 2 meses eu passei de 300 inscritos para 200 mil. Então, acho que devia fazer mais isso. Agora que eu tô pensando. Interrompe e fala que pessoas comuns... Lembrando que eu tô falando do canal principal, que tá parado. Assim, elas assumem que o que vem sendo passado por inúmeras gerações sempre tá correto.
Quando ele estava aprendendo o aura, foi o que ele pensou. Por que as pessoas estavam tão fixas nesse método quando claramente tem uma falha com ele? É porque elas não sabiam? Ou porque a fé no Capitão Jonathan era forte demais? Mas a verdade é que as pessoas seguem porque isso é a coisa mais fácil a se fazer. Ele disse que não vai negar que o garoto se esforçou por 10 anos. Mas ele realmente acha engraçado. Acho que falta problema na minha vida, acho que é isso. Se eu tivesse mais problema na minha vida, eu tinha mais vontade de procurar os defeitos para conseguir subir mais rápido. Como eu tô acomodado, eu não preciso subir, então eu fico aqui estagnado. Acho que é isso. Faz sentido. Eu sou burguês safado, é isso. Burguês não sou, minha família não é tão rica, até tem dificuldadezinhas, mas eu tô estagnado. Que ele nunca questionou o propósito do que ele faz. Ele Precisa se evoluir. retira falando que nada nesse mundo chega em um estado perfeito. Até mesmo que ele segue como certeza, antigamente era diferente e se modificou com o tempo. O Roman sabe que ficar se questionando dessa forma leva a pessoa ao sofrimento. Principalmente quando após inúmeras tentativas... Mas sofrimento geralmente leva à evolução ou ao colapso. Tem duas soluções. Se nunca, mas a estagnação leva à frustração e ao colapso mental futuramente. Então, ou numa direção em que podes colapsar, mas podes evoluir, ou uma direção que tu vais colapsar, eu prefiro na possibilidade que eu possa evoluir. Você acaba falhando. É aí que você tem que ir contra as críticas de todo mundo e o seu próprio desespero. Porém, mesmo que esse seja o caso, a mudança é necessária. Foi assim que ele ignorou os ensinamentos do pai e criou a própria arte dele. Se tu fizeres a mesma coisa que a outra pessoa fez, tu vais seguir os mesmos passos. Então tu vais chegar no topo porque a pessoa já chegou. Que pode ser muito bom. Mas se tu quiseres mais do que isso, tu tens de superar a outra pessoa. Tens de pensar além dela. Tens de pensar fora da caixinha. Ele então diz pro Chris que eles iriam acabar Faz o treino sentido. por ali. Porém, nessa hora ele chama pelo Roman e pede para que ele o diga. O que ele deveria fazer de agora em diante. A cena muda Treinar. com um flashback. O cara Criatividade. Não treinar força, mas sim criatividade para conseguir pensar fora da caixinha e conseguir evoluir. Acho que seria isso. pergunta se o garoto vai continuar sofrendo, o que diz que admite a derrota. De agora em diante, a seita do demônio do sangue seguiria o Baek. A única coisa que ele queria saber era como que ele poderia se tornar tão forte quanto aquele cara. Ele estava decidido a dedicar o corpo e alma para ele desde que ambos se tornassem mais fortes. Mas ele queria saber o que ele deveria fazer de agora em diante. O Roman reconheceu aquilo como alguém que largou o orgulho e disse que aquilo era algo interessante. O demônio de sangue foi alguém tão poderoso que unificou todas as seitas. Como alguém que dominava o mundo Murim, era inevitável que eventualmente ele enfrentasse o Baek. E no fim da longa batalha, ele acabou sendo derrotado. Ele se lembra Então tava para par, porque foi uma longa batalha. Então, esse cara aí tem potencial. Pelo menos a arrogância dele. que a criança do passado engoliu o orgulho e pediu pelos ensinamentos. A vontade de se tornar mais forte ao custo do próprio orgulho é algo que o lembra do demônio sangrento. Ele fala pro cara que ele tá perguntando em formas de se tornar mais forte. Porém, infelizmente, ele não sabe o que dizer pra isso. Confuso, o Chris diz então o que ele faz. O Roman fala que ele já deu a resposta. Tudo que ele não pode fazer é seguir cegamente o que foi ensinado. Se ele ensinar qualquer coisa, ele tá mais uma vez seguindo o ensinamento. Então o que ele tem que fazer é buscar a resposta por conta própria. Pô, mas dá uma base pra ele poder contrariar, pelo menos? Já que tu tens uma base melhor, vamos construir um aprendizado com bases melhores. Ela precisa de saber as bases, renovar as suas bases para conseguir construir um castelo maior. A base dele é muito pequena. Se ele for construir uma coisa muito grande, o castelo vai colapsar. É complicado. Vai construir uma torre de mago no máximo. Não vai construir um monumento. A única dica que ele dá é que ele se mantenha ao lado dele de agora em diante, já que em 6 meses ele vai ir para o campo de batalha. Lá ele veria ele derrotando inúmeros inimigos e se tornando cada vez mais forte. E se daqui 10 anos ele ainda estivesse ao lado do Roman, ele tem certeza que nesse momento ele já teria achado a resposta. Naquele mesmo dia à noite, ficar pensando. O coitado do Chris estava desolado na cama. Ele se lembra de todo mundo falando que o certo era treinar até começar a sentir mana. E os ensinamentos que foram passados pra ele pelo Jonathan. Até mesmo da vez que ele avisou que o garoto agora era um cavaleiro de 2 estrelas. Porém, o Roman, da risada dele por ele nunca ter questionado, deixava ele com raiva. Alguém pergunta que negócio é esse. O Jonathan quer saber se o Chris tem certeza. Que naquele momento disse que iria pro campo de batalha em 6 meses com o Roman. Opa, foi comprada. O Jonathan pergunta se algo aconteceu e ele diz que sim. Os Conhecimento. dois sentaram por um segundo. E o capitão admite que pelo visto ele tem uma razão pra estar fazendo isso. De agora em diante então, ele não seria mais parte dos Cavaleiros de Mitri.
E independente do que aconteça, ele espera que ele consiga proteger o Roman no campo de batalha. O Chris só agradece. Porém, foi nesse momento que o Jonathan percebeu. Ele não era mais aquele garotinho que ele encontrou no campo de guerra. Desesperado e abraçando Passado a triste. morta. Mas não ligo muito não. O personagem babaca começou a evoluir agora. Se fosse mostrado esse passado, quando nós já tivéssemos apegado ao personagem, quando já tivesse mostrado a sua maturidade ou mostrado o seu carisma, aí talvez fosse interessante colocar esse passado. Não só uma imagem. Ele sofreu, perdeu a mãe. Ok. Eu não estou dizendo que quem perdeu a mãe no mundo real merece esse desdém. Mas numa história, quando estás a querer contar algo, é porque queres que a pessoa se importe com isso. E nós não nos importamos com a pessoa. Não é por mostrar o passado dela que não vamos começar a importar. Se fosse, se desse um estalo, por que a pessoa está fazendo isso? Faria sentido. Mas não, isso não tem conexão com nada do que ele fez até agora. Então, é só vago. Não é dinâmico. Aquele garotinho que ele encontrou no campo de guerra. Desesperado e abraçando ela morta. O Jonathan só fala que se o Chris que ele conhece realmente quer seguir o Ronan, pelo visto o garoto não é mais um idiota. Ele fala pra ele o seguir que de agora em diante ele seria preparado. Se ele quisesse sobreviver no campo de batalha, precisaria de uma arma secreta que pudesse chamar de sua. Agora sim, o cavaleiro fica animado. A cena muda pra cidade. Tá todo mundo comentando sobre um certo rumor, que o idiota dos Dimitri acabou com todos presos de sangue. O Kevin do começo tá ali só escutando que realmente o cara cumpriu o que falou. Ele acredita que isso seja possível. Verdade, tinha esse cara, já tinha esquecido. 3 pessoas com um graveto na mão. Será que realmente ele havia feito isso porque manteve a palavra de antes? Ele chega à conclusão que não, o cara não ia tão longe só por alguém como ele. Nessa hora, o chefe pergunta o que ele tá parado ali pensando e manda ele voltar pro trabalho. O Kevin ficou pensando. Acho que até o protagonista esqueceu dele. Poder ser alguém forte que conseguisse proteger a família dele. Ele sabe que ainda tem dezenas de pessoas igual os presas de sangue nesse mundo. Porém, como um camponês como ele ia se tornar alguém mais forte e praticar, não é como tá se aqui. fosse receber uma chance. É aí que alguém chama pelo garoto. Na hora, a caixa cai no chão. É o Roman que diz que faz um tempo que eles não se veem. O cara pergunta o que ele tá fazendo ali, porém diz que na verdade não é hora disso. Ele se joga no chão e agradece, dizendo que é graças a ele que a família sobreviveu. O Roman pergunta se as coisas estão melhores e ele disse que o carinha tá acabado, olha que a forma de magreza dele. A única coisa que ele não sabe é como expressar gratidão. O Roman fala que ele não precisa se preocupar, porque vai ter oportunidade assim que escutar uma proposta. A família dele não teria mais que se preocupar com dinheiro e além disso ele ganharia uma casa e comida boa. Sem contar que ele garantiria que eles não precisassem mais trabalhar em lugares exaustivos. Ele poderia abençoar toda a família dele com essa nova vida. Só que o preço é ele jurar lealdade e viver pelo Roman. O Kevin ficou em silêncio por um segundo, e logo bateu a cabeça no chão dizendo que viveria por ele. Ele morreria se ele pedisse e mataria quem ele pedisse. Se ele prometesse cuidar da família dele, já era mais que o suficiente. É isso que me falta, essa determinação, essa vontade insaciável de viver, de conseguir conquistar. Queria. Mas quando eu consigo a coisa, fico acomodado, paro e relaxo, depois perco tudo. Viu que aquele era o tipo de pessoa que mostrava lealdade com o próprio sangue. O demônio louco na vida passada era alguém que dizimava clãs tem até mesmo uma cor de cabelo. Uma palavra. Talvez fosse por isso que assim que ele pensou em chamar alguém, o nome dele veio na cabeça. Realmente valeu a pena ver o garoto, e ele diz que desse ponto em diante, ele agora é dele. E lá ele, de volta no castelo de Dimitri. O Roman entrega o Kevin pro Hansi e fala pra ele ajudar o garoto a se adaptar. Ele diz que volta depois e o Kevin agradece por tudo. Como isso? Ih, agradece não, cara, que vai passar pelo inferno chamada porrada. Se retiram e o Roman vai pra biblioteca. Ele começa a aprender sobre o caminho. E esse carinha aqui sabe torturar, bem, já vimos. A etapa era a manifestação que te qualificava como um cavaleiro de uma estrela. Para chegar em 2 estrelas, você precisaria cortar aço com a sua aura. Em 3 estrelas, você já foge da compreensão lógica e é tratado como alguém especial em qualquer reino. Mas como é que a pessoa é designada 3 estrelas? Que foge da compreensão, ok. Mas uma pessoa consegue cortar o aço, já foge da compreensão humana. Porra. No continente de Salamander, existem alguns cavaleiros de 6 estrelas. Mas nunca se ouviu falar de alguém do 7º rank. Até mesmo os 10 mais fortes do mundo, nem todos são de 6 estrelas. Pô, mas... como é que alguém sabe a diferença de um 6 para um 7 se nunca apareceu um 7? Roman diz que, considerando a força do Chris, o Jonathan deve estar em 3 estrelas. E que 6 estrelas nesse mundo é basicamente incompreensível. A aura de alguém assim chega a ter 12 metros de altura e impacta o mundo inteiro.
Atualmente existem apenas 12 Cavaleiros de 6 Estrelas do mundo Bastante. inteiro. O Roman percebe que Aquilo esses era caras existem o apenas... Black Myth Wukong? Olha o Black Myth Wukong aqui. Deixa eu voltar aqui. Parecia um pouco por causa daquela tiara lá que ele tem, pá. Sei não. Barbona branca. Atualmente existem apenas 12 Cavaleiros de 6 Estrelas do mundo inteiro. O Roman percebe que esses caras realmente são fortes, principalmente se conseguem fazer essas coisas de uma forma ineficiente. E por outro lado, ainda tem o tal dos Arquimagos. Esse é o nome dado a um bruxo que chega em 7 círculos. Nesse mundo, eles são considerados metade deus e metade humano, já que conseguem trazer destruição por onde passam. Uma única magia Faz que sentido. assim consegue dividir o céu em 2. Infelizmente, Caralho! Barba branca referenciado, será? Pô, é o nível Barba branca. mágica é algo Nível que não Yonkou. existia no mundo Morin e agora ao menos ele tem um pouco de ideia. Desculpa pelo referenciar One Piece, porque eu só gosto de One Piece, por amor de Deus. Tá aqui, falar Yonkou, tá aqui a cicatriz do Shanks no meu controle, pô. Eu sou muito fã. Segundo, o que eu vou falar aqui? É uma referência muito clara a Cortacel. Quem é que pensa noutra coisa em relação ao Cortacel se não One Piece? É a referência mais clara e mais conhecida quando se fala em Cortacel. Também é difícil ser mais conhecido que One Piece. Não tem nenhuma obra asiática da atualidade que é mais conhecida do que One Piece. Só budismo no máximo. É sobre isso. Por mais improvável que seja, ele não pode virar Acho que nem inimigo de tanto. alguém assim por enquanto. E o fato de Acho que há mais pessoas que sabem de... Será que quem é mais conhecido? Luffy ou Buda? que ele não consegue prever nada disso é o que torna tudo mais perigoso. Só que ele não é alguém que consegue viver numa bolha, já que gosta de experienciar tudo e reinar sobre todos. Realmente isso seria interessante. Agora, tava na hora de começar de verdade. A cena muda pro Hence abrindo um quarto. O Roman pergunta pra que é aquilo. O servo explica que ali é a antiga ferraria, então ninguém tem acesso àquele lugar. O Roman diz que realmente é o lugar perfeito pra treinar. Ele diz que vai ficar a próxima semana ali e não é pra deixar ninguém entrar e nem trazer comida. Ele fala pro Hence jurar que a não ser que o povo dele esteja sob um grave perigo, ele não vai deixar ninguém entrar ali. Hesitante, o Hence só diz que entendeu. Pô, não podia avisar o pai que vai fazer isso? Vai fazer uma loucura disso. Ó, pai, confia em mim. Já fiz muita bosta, mas atualmente tentando fazer toda a parada certa. Então, por favor, pai, acredita em mim. Eu vou fazer as paradas certas agora também. E eu vou ficar uma semana aqui fora. Vou ficar uma semana sumido, mas quando eu voltar, vou estar blindado, bombado, shapeado, usando suco como o Chris Bumster. E com Confia. isso, o Roman fica sozinho. Ele percebe que tá cheio de feno porque o Hansi colocou pra deixar tudo mais confortável. Ele diz que aprecia a legal. gentileza, porém prefere sem aquilo. Todos esses dias ele só vem acumulando energia no centro do corpo, mas tá na hora de começar a desenvolver as técnicas que ele utilizava na vida Vamos lá, passada. vou contigo. E com isso ele ativa o primeiro estágio da arte do demônio celestial. Como é que faz Ele isso? primeiro circularia toda a energia pra remover as impurezas do corpo. Rapaz do céu, esse Não, tô doido, tá doido, esquece. agressivo, tá saindo sangue por todo lado. Diz ele Eu não sei que já controlar sabia isso, não. que isso ia acontecer, por isso acumulou a quantidade de energia certa. Eu não sei se a quantidade certa, é errada, tá boa, tô certo. Eu já parei, corpo, cancelou. Para com Ele isso. não tem tempo e precisa recuperar Esquece. a força do passado o mais rápido possível. A primeira etapa dessa técnica era um estágio chamado humano. E esse era o primeiro passo em direção ao objetivo dele. A cena muda pra uma semana depois. Um carequinha fala pra eles esperarem que ele vai trazer chá e algumas bebidas. Careca! É o Visconde Lawrence e a louco, olha senhorita quem é. Flora. O Lawrence entra e pergunta onde tá o Roman. O careca O Momo tava certo. Eles não vão se encontrar mais, porque ela tá no treinamento, elas já apareceram agora. Não que ela não ia aparecer mais na obra. Faz sentido, interessante. fala que ele atualmente tá cuidando de alguns negócios. E fecha a porta deixando eles lá. O Lawrence fala que tá claro que eles não queriam a visita deles ali. Ele Sim. avisa a filha que eles vão ter que esperar e diz pra ela se sentar logo. Com isso ele chama pelo nome dela. Ele avisa que criou esse encontro pra reverter o erro que ela cometeu. E a coitada diz que entendeu. Foi muito xingada, bem. certeza. De volta no momento em que ele deu um Ui, gritão ao descobrir mostre que ela pra desfez nós. o casamento. Ela disse que já explicou a situação. Ah, não quero ver a cara dela da arrependida. Quero ver a cara do cara do puto, raivoso. do pai. Porém, ele interrompe Isso. chamando pelo nome dela, avisando que sempre Ah, acreditou tá desiludido. Não tá raivoso, não. Não raivosinha, não. O Nolan, Nolan, por que eu tô pensando? Tô ainda pensando na parte do One Piece. Atira esse mouse pra cima dela, por favor. O Prato recebeu isso quando fez bosta. Fez bosta. que ele era uma criança inteligente, então não imaginou que ela faria algo assim. Ela precisava entender que a família Barco pegou um monte de dinheiro do banco. E isso significava que logo uma guerra se iniciaria.
O casamento com os Dimitri não era nenhuma decisão, era algo inevitável, já que eles eram a única família que conseguiriam ir contra os barcos nessa região. A Flora falou que os Lawrence não eram fracos e porque eles achavam que eles não venceriam sem os Dimitri. O pai explicou que o governo aprovou todos os documentos sem nem checar nada. E se o próprio banco emprestou tanto dinheiro, isso demonstra que essa negociação já estava além dessas famílias. Essa batalha que iria ser criada era uma que era feita para eles não vencerem. E eles utilizariam essa derrota para tirar tudo que eles têm. Ele perderia a terra e a honra. E inclusive ela, que era conhecida como a Flor dos Lawrence. No presente, a Flora pensa que ela sabia de tudo isso. Ela sabia... Não! Tu vai perder tua própria vida, mas preferiu não se casar com um cara um pouquinho desgraçado. Não maldito, não ia te maltratar. Ela é um desgraçado. Uma pessoa horrível, pelo que tu sabias, mas ela não ia fazer nada contra ti. Pelo que tu sabias, ela até gostava de ti, mas tu preferiste não casar com ele em vez de perder a vida. Essa aí não tem um parafuso a menos, essa aí já perdeu a carcaça toda. Das decisões e o é só os parafusos. Isso. Mesmo assim, ela foi e ignorou tudo por razões egoístas. Ela precisava acordar para a realidade, já que não podia viver como uma flor pro resto da vida. Enquanto isso, andando por ali, tá o Hanson se perguntando o que ele vai fazer. Assim que o Roman aparecer, ele vai ter que falar pro garoto que a Flora tá esperando ele desde manhã. O problema é que já tava entardecendo, só que ao mesmo tempo o Roman também falou para não chamar ele. Finalmente a porta abre. Saiu. Todo radiante ele chama pelo jovem mestre. Porém, toma um Bigodão ficou assustado. O que aconteceu? A cena muda de volta pro Lawrence. Ele já esperava esse tratamento por causa do erro da Flora. Ele sabe que os Lawrence precisam desse casamento político. Só que mesmo assim, isso aí pra ele não tava certo. De repente ele se levanta e a Flora chama por ele. Ele avisa que vai ir resolver isso. E achar o Barão Dimitri por conta própria. Alguém faz calmamente algumas anotações. Quando de repente o Lawrence abre a porta e pergunta: Tu quer começar a reatar o relacionamento dos dois, provocando o pai da pessoa que queres casar com a tua filha? Não sei, mas não parece uma boa estratégia. Por que ele tá fazendo uma visita e esperar tanto assim? Se ele tá desatisfeito, poderia só ter falado. Ele nunca esperou que os Dimitris fossem tão mesquinhos. Porém, o Romero só tá parado observando. Ele diz que entende o que ele disse, porém pergunta se o encontro de hoje foi marcado antecipadamente. O Barão avisa que entende que ele apareceu sem avisar, porém faz uma semana que ele tá pedindo pra falar com o Roman. Se ao menos eles o recusassem desde o começo, eles não ficariam ofendidos. Porém, o Romero pergunta por que ele recusaria a visita dos Lawrence. Só que agora ele quer saber se é só isso que ele tem a falar. E se realmente ele entrou assim nessa sala pra falar que tá cansado de esperar por meio-dia. No dia que a Flora Pera, eu só esperaram por meio-dia? Eu pensei que era uma semana que eu estava esperando. Eu tinha entrado no mesmo dia que o Prata tinha entrado, mas não, foi no último. Aí também estão se achando os riquinhos. Quer dizer, eles são. Mas estão se achando os bonzão. Pra quem vai perder a vida, tá se achando muito. Visitou o próprio Roman, falou que ele queria acabar com aquele casamento. Por mais que ele tenha brigado com o garoto, ele tem certeza que a Flora também não queria aquele casamento. Mesmo que isso fosse uma vergonha, pois Dimitri ele decidiu não falar nada e se manter quieto igual um tolo. Já que no final das contas foi ela que veio até ali só pra dizer que aquilo não ia dar certo. Mesmo que no começo das coisas quem tava querendo fazer isso acontecer eram os Lawrence. E agora ele tá ali invadindo a sala e reclamando só por ter que esperar por um tempo. Pior ainda pela uma reunião que nem mesmo havia sido marcada. E tem a coragem de reclamar como se fosse culpa dele. Ele então revela que há pouco tempo recebeu uma mensagem dos barcos. Era uma oferta de um casamento político no qual eles receberiam conexões com o governo central e um pedaço da terra dos Lawrence. Mesmo assim, ele decidiu recusar essa oferta. Pera, do Lawrence? Não é a família dela? Então já estavam a perceber que ele ia perder a cidade, já estavam fazendo acordo vendendo essa parte da cidade que eles iam conquistar. Rapaz! E pergunta o porquê ele acha que fez isso. O Lawrence também questiona, até porque é óbvio que para ele seria mais vantajoso se aliar aos barcos. O Roman fala que a razão é simples. Os Dimitris têm poder suficiente para ele escolher o caminho que quiser. E já que o filho dele mais velho gostava da senhorita... Porra, esse cara aí subiu muito na vida, não é pouco não. Esse personagem aí já subiu mais na vida do que o Prota vai subir em 6 horas, tenho certeza. Porque esse aí era no início um pedreiro, normal, tranquilo, pelo que eu vi. Ela trabalhava com o filho dela todo preocupado. E depois agora já é chefezão. Tá se achando um poderosão. Caralho, como é que eu subiu tanto na vida? Eu queria saber isso. Dos Lawrence, essa foi a razão pra ele ir contra os barcos. Ou por
personagem, o protagonista, é bacana ver ele crescendo. Mas eu acho que seria mais legal ver o pai crescendo. Nessa hora, o Lawrence percebe que fez besteira Como por é que ela causa chegou do lá? erro idiota. O pai diz que entende sobre a reputação do filho dele de imbecil. E que a fama dos dois não combina, mas Porque ele tá bacando uma banca gigantesca, o reino dele tá poderoso demais, é mesmo isso. assim ele tem que manter na cabeça que tipo de família eles são. O nome do Roman muda completamente no momento que a família Dimitri é associada a ele. E por isso que quem deveria estar desesperado por esse casamento não são eles, mas sim a família dos Lawrence. Ou por acaso ele entendeu alguma coisa errada. De repente, a Flora se lembrou dos dias que ela ia para a academia quando era mais jovem. Aquele era um lugar onde várias crianças de famílias renomadas iam para construir seus conhecimentos como nobres. Porém, a Conhecimento como nobre é papinho, por amor de Deus. E estavam aí pra fazer conexões, certeza, é famoso havia networking. uma família do norte que só tinha uma pessoa lá. O garoto era tão quieto que dava Desculpa pela cartoonizada, não quis falar inglês, mas enfim, é pra vida. questionar se ele realmente existia. Aquele era o filho da família Joel. Num lugar onde as crianças acreditavam que eram tesouros nascidos nesse mundo, ele era distante. Até que um dia ele cometeu um pequeno erro. Para as outras crianças, aquilo não significaria nada, mesmo que eles cometessem erros grandes. Porém, no caso dele, resultou em um comitê disciplinar. E no dia que os professores deram a bronca, um pai se aproximou e pediu desculpas. Ele implorou para que o filho fosse perdoado e disse que ensinaria ele melhor. Naquele momento, ela de longe só conseguia pensar uma coisa. Pena. Ela ficou com dó dele. Porém, nesse momento, isso Tá se achando um parece escanor engraçado agora? Só porque é loira tá se achando um escanor. Ah, por amor de Deus. pra ela. O Visconde pede desculpas e diz que não tem nada a dizer. Enquanto a Flora percebe que não tinha direito nenhum em sentir dó Olha daquele que tapeçaria garoto. bonita. E o Visconde fala que a filha dele cometeu um erro por culpa da imaturidade. Naquela época, o Joel era fraco, e esse é o mesmo caso dos Lawrence hoje em dia. Mais uma vez, o pai pede desculpas, dizendo que a entrada dele foi um desrespeito. E a Flora vai entendeu mesmo? que os fracos não tinham escolha a não ser se curvar para os fortes. Foi então que ela começou a se inclinar para pedir desculpas por Romero. Porém, alguém nesse momento entrou. Da porta avisaram que o Vamos mestre descobrir. Roman havia chegado. Agora, por que que o personagem, o nosso Picodon, ficou impressionado? Mas, talvez no próximo vídeo, se tu curtiste. É isso, eu achei muito legal. Mentira, vamos seguir. E a Flora percebeu que aprendeu essa acreditou lição mesmo. tarde demais. O Roman tinha pintado cabelo de branco, do nada o Oi? garoto nevou. E Do tava nada? todo dark agora, né, rapaz? Ele entrou na É mais o contrário, né? Dark seria cabelo preto, né? Que ele tinha antes. Não lembro qual é a cor dele que ele tinha. Mas agora ficou white, né? sala e É mais avisou que isso. Roman Dimitri saudava o pai. Todo mundo tava confuso e o pai perguntou se ele havia terminado o treino. Ele disse que sim, então ele respondeu que eles poderiam conversar sobre isso depois. Ele foi chamado Tá, pensei que ele ia ficar chipado. Chris Bumpton, Ramondinho nessa parada. Sei lá, sei lá, algum bodybuilder famoso para aí. discutir sobre o casamento com os Lawrence. Tudo isso havia começado por causa de uma decisão dele, então ele respeitaria qualquer escolha que ele fizesse. O Roman logo entendeu o que ele estava querendo dizer. Ele sabia o significado da aliança daquelas duas famílias. Nesse momento que os Lawrence correm perigo, a riqueza dos Dimitri seria como uma proteção. O pai pergunta se ele pediu esse casamento mesmo sabendo disso. O Roman falou que naquela época ele achou que esse era o valor suficiente. Porém, tudo mudou quando ele conheceu ela pela primeira vez e ela logo falou de cancelar aquele noivado. Ela com certeza escutou os rumores Verdade. e foi assim que decidiu que não se casaria com alguém como ele. Isso quer dizer que todas as decisões dela foram feitas sobre o que os outros falam. Independente de como a sociedade o julga, ele quer estar com alguém que só acredita naquilo que eles esperam. E agora que o Momo mentiu. O Momo disse que eles nunca mais iam encontrar. Mas agora encontrou. Ué, Momo, tá mentindo E pra é mim? por essa razão que ele vota pelo fim do noivado. Na hora, a sala ficou em silêncio. Com O Lawrence cara de pensou cu. que agora era o fim de tudo, já que esse casamento era a última carta que eles tinham. Nenhuma outra família ia aceitar um casamento político nessa situação. Isso quer dizer que eles teriam que resolver os problemas com o próprio poder que têm. O problema é que se os Dimitri e os barcos realmente juntassem força, eles não teriam chance alguma. Ele precisava fazer alguma coisa para ao menos prevenir isso. Ele então se curvou e disse que os Lawrence assumiam toda a culpa nisso. Como desculpa, eles não mais coletariam nenhuma taxa de um mercador dos Dimitri que passassem pelo território deles. Ele sabia Bom. que isso não era nada demais para alguém tão rico como eles, porém era uma forma de mostrar que eles estavam arrependidos. Se bem que o mercador não. O dinheiro do mercador vai para o mercador. Alguns tributos são pagos para existir, imposto no caso, mas. Isso não vai reverter para nós, porque nós não vamos aumentar o imposto nas pessoas só porque eles estão ganhando mais. Não faz sentido. O Romero falou que não Quer dizer,
É isso que acontece na vida real, mas vamos ignorar Não isso. poderia aceitar isso, já que os Dimitris não podem lucrar com o futuro do filho dele. Tudo que eles teriam que fazer é anunciar que isso foi cancelado pela Flora e eles não se juntariam aos barcos. O Lawrence isso. só agradeceu. Faz De o todos F, os irmão. medos dele, esse era o maior. E com isso eles saíram da... E com isso, terminamos o manhwa. Que manhwa bom? Não. É um manhwa ok. Simplesmente leve. É aquele manhwazinho que na tier list ficaria vendo a comida e comendo flipitos. Seria esse tipo de manhwa. Manhwa bom, manhwa bacana, manhwa legal. Se quiseres ver mais de manhwa, comenta aí que manhwa tu querias ver aqui no canal do Momo, que está faltando manhwa do Momo para nós ver. E sim, vai voltar amanhã. Amanhã não, mas vai voltar um manhwa que tu queres muito ver. É isso, espero que gostes. Valeu, falei, fui. Tchau, tchau.